Hello, crianças! E aí, tudo bem? Chegamos, hein? Hoje, terça-feira, a data que terça-feira é um dia meio avulso na semana, né? Eu já disse, avulso. a terça é a segunda que dá certo. A terça não é a segunda que dá certo, você me desculpa. É, porque todo mundo já pegou no tranco. A segunda a gente tá endomingado ainda. Não, hoje, a terça a gente já tá embalado. A minha terça foi a segunda hoje. Segunda eu esse estava é um lixo. animado e tava de boa. E hoje foi bem... Tava com sono. Olha, ô Kennedy, eu lamento informar, você não tem moral pra Não falar tenho de pegar moral? no tranco. Por Porque quê? você acorda meio-dia, vai na padoca, enche o toba de pão, Isso, é volta pra verdade. casa. Sabe que hora eu acordei hoje? Não como Bruno Ramalho, que 5h30 da manhã está nessa emissora. não. E temos que tirar o chapéu. Exatamente. Eu não tiro meu chapéu, não. É. Não, e nem a Bruno Ramalho, Eu acordo Eu mesmo. cedo também. pra não fazer bosta nenhuma. Eu malho. Eu malho e faço vídeos pela manhã. Tá bom, tá gostoso. Ele malha e faz ocupa vídeos. o time, isso é, verdade, importante. pô. Tem que ocupar a cabeça. É. Aliás, agora tenho a Vânia ao meu lado, hein? Puta, Parabéns, a Vânia hoje Vânia. tá maravilhosa. show. Eu vou- Vânia. Ó, você viu? Parabéns, Vânia. Maravilhosa hoje. Está com... Tá com... É uma Mini princesa, shorts é uma cheirosa princesa de abarreta, e né? de É uma boné. princesa de abarreta. Ele tem veio de vingança, mano, Parabéns, na testa. velho. do Eu bagulho. valorizo muito mulheres de boné à barreta. É, essa pegada verdade, mesmo, mano. verdade. Zona Norte, mano. Não é? Tamo junto no verdade. bagulho. Olha, Mulheres de boné à barreta. Mulheres de boné de abarreta me conquistam. Exatamente. acho que eu vou deixar a câmera, o programa inteiro, a câmera na Vânia, sim. só nela. Eu também acho. Olha também. que Eu não acho curto não, beleza. mas tudo bem, né? Justo. 1 contra 4, não falar Rafa, o quê? olha, Olha, hoje do outro lado de lá tá o bunda de macaco, tá o careca, aqui no meio tem 2 narigudo e careca também. Só sobra a Vânia aqui pra Verdade. de bom. eu quero informar pros ouvintes que hoje estamos sem o YouTube. Estamos. Porque a nossa internet tá meio zoada. Porém, estamos, lógico, gravando pro YouTube e É. vocês irão ver quando subirmos esse programa Em breve. em breve. breve. Certo? Em Alright. breve, muito breve, longo. Hoje, Em Uns breve. 3 meses. hoje, dia 8, hoje é o dia do paroco. Parou. Paroco? Você não sabe o que é um paroco? não Deixa sei. eu explicar pra ele, Paroco. Vânia, o que é um O paroco. que é o paroco, Vânia? Porra é essa? Eita. Paroco. Não, Vocês não sabem o que é paroco. Ai, meu Deus Você sabe, do céu, Júlio? viu? Paroco na verdade, é o marido da paróquia. Não, você tá vendo? Vocês estão É bem. o circo do paroco. Paroco É é onde o Júlio começou lá, É, o no circense. tareco. Eu vou dar um exemplo bem chulo pra vocês entenderem. Paroco é um Paroco. padre que pode casar. Ah, é? É um pastor. Não, é um É um padre. padre do É pau um oco, tá padre. ligado? É o Ué. padre, ele pode celebrar a missa, ele pode fazer casamento, ele Ele pode está habilitado fazer... a casar, galera. Exatamente. Porém, ele pode ser casado Oh, e ele que pode legal. ter filhos. Mas que então... Mas padre não... Ué. É um O que presbítero, que- é o é. presbítero, Ele, então. ele não pode fazer a comunhão. Isso. Acho que ele não pode. Ah, Muito obrigado, Bruno. é um goi. É igual o goi. Ele pode fazer tudo, mas não pode fazer um detalhe. Vamos de notícia, né, Kennedy? Vamos de notícia. Por 2018, governistas e oposição se unem para aprovar o fundo eleitoral bilionário. Instagram permite adicionar amigos em vídeos ao vivo agora. Chris Brown faz comentário em foto sexy da Rihanna e fãs se A vida de enfurecem. Chris Brown, como anda a vida de Chris Brown? Ah, ele anda por aí dando socos na cara das pessoas, igual aquele cara brasileiro lá que deu um soco na Piovani lá, que eu esqueço o nome dele lá, mas é irrelevante Não, peraí, também. ninguém deu um soco na Luana Piovani. Ah, Falou. o ex-marido, o namorado dela bateu nela, hein? Agrediu. Lembra dele? Lembra dele, aquele cara maluco? Você não estava ontem aqui? Eu não estava. Ontem eu ensinei. Aliás, você também já sabe dessa técnica. Eu. Como bater na sua mulher sem ficar marca. Ah, sim, sim. Que é com a mão fechada na têmpora. É o que o rapaz Chris Brown não sabia. Ele não sabia. Ele não e não sabia. tatuem o rosto dela machucada no seu pescoço. Exatamente. E nem Temer no ombro. Também. E nem Temer no... Aquela coisa. Vai bater, bate na têmpora de mão fechada. E Rihanna mostra toda a sua sensualidade no carnaval de Barbados. Mãe, terror estrelado por Jennifer Lawrence ganha trailer angustiante. Aqui. Google demite funcionário acusado de sexismo. ONU alerta... Sexismo? Sexismo. O que seria sexismo? Sexismo é tipo preconceito sexual. Muito bem, finaliza o jornal. Um beijo do... Por favor. Nos partes sexuais. A linguagem dos bárbaros. Ai, que língua. Bruno?
Sou um feio simpático, que com o tempo acaba sendo bonito. No conjunto, ao final, pareço bonito. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, ele jamais... Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Ele jamais será, viu? Jamais. Não falem mal de Ronaldinho Por que Gaúcho. você- Ele faz luz pra Deus. Por que Ronaldinho você- Gaúcho é meu ídolo, galera. Por que você... Não, já foi o meu também. Por que foi. Nossa, vocês vocês estão mulheres, bem ídolo, Vânia, viu? vocês mulheres, vocês acham jogadores de futebol que é a raça mais feia do mundo? Todos são feios. Não, Esse é um vocês critério. acham? Esse é um a critério. perna, né? Vocês A acham eles perna dos bonitos? O que é aqui? O que é, hein? Eu não acho eles bonitos. Nenhum. Nem o David Não. Beckham. Não, nem Você não acha o quê? David Beckham Eu tenho um gosto O bem quê? exótico, acho. Nossa. Ah, Eu vou te Cristiano ensinar o que é Ronaldo. ser mulher, Cristiano viu? Ah, os caras são cheirosos. Você entra no Cristiano campo... Ronaldo você- joga 90 Nossa, minutos correndo, velho. não para e deve ser cheiroso pra Maravilhoso, caramba. Não? maravilhoso. Eu adoro. Cristiano Ronaldo, o ex-jogador Totti. Era um Totti. belo. É, o Totti mais ou menos, Pato é O Pato incrivelmente é bonitinho. lindo. Credo, Verdade. olha os gostos. O Não, mas David o Beckham David é o Beckham rei, é o é rei, claro, é é o o rei. rei. Toninho Cerezo. Isso. Toninho Cerezo. Biro. Cafu. Tinha um jogador no Palmeiras há uns 4, 5 anos atrás que esse cara era maravilhoso. Ozinho. Ele era um jovem e era muito ruim, mas Gabriel era Jesus. muito Não, bonito. Gabriel Ah, o Jesus. Era Rodrigo o Caio. Lene. Ah, o Ah, o Lene. Lene. Vocês lembram do Lene? Lembro, Leni, lembro. com Era Leni. ruim pra É, caramba, mas era ruim. bonito. Mas lindo, bonito, Bonitinho. bárbaro. Mas que bom que o arquibancada é outro dia, né? Aquele cara. É que a Vânia aqui não tá exercendo um papel de Pois não. reconhecer a beleza masculina dos É jogadores. verdade. Verdade. Fala, Vânia. A gente tem que Fala um mostrar jogador pra ela. bonito que você acha, Ivânia. Cara, não acho. Kaká. Ah, Kaká. ó. Kaká já foi. No tempo que ele era mais Exatamente. novinho, Já foi, já passou a época Foi. da cara. o Robinho é lindo. O Você- Tevez. Meu, eu queria ver Neymar vendendo Neymar sacolé feio. na praia se as meninas iam... E a gritar, bosta? Neymar. Não, Neymar é feio. Não Neymar é nada, zoado. nem se o Cristiano Ronaldo vendesse Queria sacolé ver na Bruna praia. Marquezine pegando o Neymar pobre. Pega nada. Neymar é feio. Pega nada. Neymar Neymar tá é zoado, certo, é Neymar é feio, zoado. zoado. Você falou um negócio que me chamou muito a atenção. Você tem um gosto exótico. O que seria um gosto exótico? O que entra no O Bruno exótico? viu ontem, né? O que é um Eu, gosto nossa exótico. senhora. Nossa, Que mãe que é? do céu. Quem que é? O carinha que que tá é? pegando? Deixa off, Não, deixa ela off. pediu pra não falar, né? Tá. Bruno? Você tá pegando o Nossa. carinha. Mas o que é? Feio? No É feio? intervalo eu mostro. No intervalo ela eu mostro. mostra, aí você opina Mas se eu é vou feio ou explicar não. o porquê. E ainda esses candangos conseguem me trocar, o que é impressionante. Não, mas eu vou explicar o porquê, Vânia. Você tem um negócio... Acontece muito com gorda, ex-gorda isso. Ah, é? Não, é verdade. você Cara, vai eu não entender. sou gorda, tá? Pra quem Tô tá falando escutando. que Ex. acontece Com ex-gorda. Ela era Também. gorda, ficou Não, ela bonita não era. pra caramba. Não, eu tô dizendo. Ah, tá. Ela era gorda, ficou bonita pra caramba, Isso. só que ela não se sente bonita ainda. Você falou aquele dia que você era muito zoada. E eu andei vendo umas fotos do Facebook, isso realmente você era muito zoada. Muito. Então, a sua alma e hoje É em de dia você é zoada. uma puta gata. A sua alma e a sua mentalidade, a sua cabeça, ainda acha que você é aquela pessoa. Então você meio que... Você Que não acha que os acredita no feios seu- basta. Entendeu? É. Você tem Não é- potencial não pro conhece o Cristiano potencial Ronaldo que e tem. tá com o Neymar. Você... Verdade. É verdade. É mesmo. Nossa Que senhora, profundo, hein, Paulinho? Não, é Você, verdade. você ainda tem aquele pensamento de que você é feia. Sabe o pobre e é que zoada. ganha na loteria? E A aí- cabeça é de É pobre. cabeça de pobre. Não é cabeça de rico. Você se olha no espelho, você não se enxerga uma puta gata. Você Não. ainda tem aquela mentalidade. Pô, as pessoas elas me desprezavam. Isso. As pessoas- então você tem ainda essa mentalidade. Vamos trabalhar isso. Vamos em você. trabalhar a sua Ciência autoestima, quântica viu? explica isso. Exatamente. Mentaliza. Muito bem, gente. Hoje aqui a gente vai receber um cara muito bacana. Quem, hein? Ele sempre dá boas entrevistas aqui pra gente. Marco Antônio Fera. Ai, bons beijos, né? É, que ele dá bons também. beijos. Ele que tem um canal no YouTube, Pretinho Mais Que Básico. Mais que básico. Vamos falar aqui daquele assunto que a gente nunca chega a uma conclusão, Mas hoje vamos, hein? que é o preconceito. Hoje vamos colocar um ponto final e vamos decretar o que é certo, o que é errado, e é por esse caminho que nós vai seguir a partir E de para hoje. os preconceituosos, não sai daí que é pra você largar a mão de ser Zé Orelha. Então quer dizer, hoje cagaremos regras aqui. É, Vamos, isso tudo aí. que nós falar é tudo verdade. Exatamente. Não tem o contrário Meia do que, volta. do Hoje que é nós as falar. verdades. Hoje é 80, não tem 8. É isso aí. É, vamos cagar muita regra, que é a única coisa que Hoje a gente é faz poucas nesse programa. Isso. É cagar muita regra. E cagar. Certo? E poucas ideias, hein? Marco Antônio Fera aqui, você pode participar pelo nosso WhatsApp 15996113186.
Hoje não estamos no YouTube. Não tamo, Não graças tamo. a Deus. Hoje vocês estão perdendo. A Vânia tá uma delícia. né? Tá, Nossa, hoje tá é só um pra negócio. nós. Nem a Esse, internet aguentou e caiu. esse Exatamente. bonezinho aí é só pra nós hoje. Hoje vocês não têm ideia do potencial desta garota. Ei, Tá gata. Hã? Tá gata. Tá, a hora que eu Tá. entrei no estúdio eu vi que tava mais claro, mais Tá bonito. Eu farta, olhei né? pro canto, era a Vânia ali. Tá Era explicado, a velho. Olha, pro Bruno falar que ela tá gata, porque o Bruno é um puta paga-pau É um dela. paga-pau. É um paga-pau. É um paga-pau. Realmente ela tá. Eu só Parabéns, falo Vânia. verdades, eu não Parabéns, elogio em vão. Eu não gasto elogios em vão. Muito bem, tá certo você, viu? Essa fera aí. E lá vem merda. Qual a semelhança entre a casa, o relógio e a lua? Que massa essa, hein? Eu tô pensando nessa relógio é careca lua. do Júlio aí. Tá gostosa, tá bonitinha. Tanta, né? tá gigante. Ainda bem que não tem E o tem todo. duas, hein? É só a bunda de macaco. Tá, Bunda de macaco. E tá que é com sorte, duas. né? É uma pessoa que é careca 2 vezes. Ele tem uma atrás e uma no meio da cabeça. É verdade, é verdade. É verdade? Não faz ele perder a piada. Vai, Não, tá o boa ainda. relógio. Olha lá. O que é? A diferença ou a semelhança? Qual a semelhança entre a casa, o relógio e a lua? E a lua? Isso. Essa é questão de pensar, não é pra ser Isso engraçado. eu não faço. A Então, casa. Nossa, então esquece. É mesmo? Relógio e lua. Eu não faço a menor. Todas ideia. têm um quarto, ó que massa, né? É, Ah, não. qual o estado? Quarto da lua? Como assim? Ué, quarto. todas elas têm um quarto. sem cara. graça. Essa qual é o estado que adora fazer buracos? Essa é boa, cara. Buraco, estado, Isso, o estado que ama fazer buraco. Amapá. Ai! Essa é boa. lógica. É. É dele, O que a tomada é assim. disse pra outra? Ah, é uma sequência. De é um novo? pupurri. De novo, Não, eu só vou essa fazer final Pra agora. estragar. Nossa, você Que é aquela não Rapidex. Eu vou ali e já volto. Como que é? O que uma tomada disse pra outra? Tomada, disse pra A outra. galera tá me xingando muito aqui porque não tem YouTube. Porque Eu queria vou a ali Vânia. rapidinho e já volto. Já vou, Tão me também xingando. ruim Não, essa. essa Ele outra. acabou de contar, atrapalhar a sua Porra, piada, foi bicho. ruim. Depois eu Então, tiro uma velho. foto com a galera que tá perguntando. Farei um Aê? Instagram aqui. Olha só. Puta, todo Bombou. mundo- Isso, entre, coloquem mais. Tá vendo? Mais, né? Mais, como é que fala? Oportunidades Ah, para vai as mulheres. dormir. É bom que nós cagamos. Muito bem, gente. Estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Hoje, terça-feira, dia 8 de agosto. Aquele dia... Aquele dia avulso, né? De Pode terça-feira, acabar. um dia Pode. bem desnecessário. Já pode acabar, chegar a quarta e acabar e ir pra quinta. Eu também acho, mesmo porque terça-feira tem o Medicina de Saúde aqui da Marli, eu vejo a Marli e eu não gosto Dá da Marli. desgosto, dá desgosto. Dá um desgosto na minha vida ver a Marli, pô. Ai, Marli. Muito bem, gente, deixa eu mandar um salve pra galera aqui. Temos aqui no nosso WhatsApp 15996113186. Tem muita gente me xingando porque a gente tá sem YouTube e a galera queria ver a Vânia. Ah. É os peludo tarado, né? Sempre. Aqui, ó, Rafael Nunes queria ver a Vânia. Mas, fio, eu vou fazer um WhatsApp. Vai atirar com esse Fazer um WhatsApp não, fazer um Instagrelo, daí vocês veem lá, ó. Márcia, não é a primeira vez que ouço você pronunciar a palavra errado. O que eu pronunciei errado? Ah, tudo. Chata pra cacete. A Nê também enchendo o saco aqui também. Salve, Ney. Tá aqui o Ralph. Ralph. Temos aqui a Gisele Gerbaile. Abraço, Giger Baile. Vai. Aguinaldo também Aguinaldo. falando que queria ver. Gente, vocês não vão ver a Vânia. Hoje é só pra nós hoje aqui. Hoje é só pra nós e pro Ela é esquisito lá. pedida. É. Júnior Videira aqui também. Aliás, Videira. o programa do Videira que eu fiz mudou, não é mais sábado. Agora é toda quarta às 8 horas, Videira, é isso? Ou 6 horas? Às 8, né, parece, não é? 8. É às 8 e, acompanha a Lolita que tá demais. 8 da night. Ah, faça que nem o Aguinaldo, fique das 7 da manhã Às- às 3 da manhã ouvindo nós aqui. ó. Tá Verdade. ganhando nossos prêmios da rádio também, porque ele tá ganhando tudo aqui. Cortar também, né? É? Cortar um pouco ele também, né? Quem? O Aguinaldo? É. Ah, dá a cortada, né? É o louco. Dá a Muito cortada. prêmio, né? ele tá ganhando mais, ganhando mais tudo. aqui da rádio do que do trampo. Aliás, fião, o seu mouse ótico já foi doado já, viu? Pronto. Eu buscar. Demorou Passou pra demais. frente. Virou um Transformer. É, exatamente. Muito bem, gente. Vamos ao que interessa, porque a partir de agora, uma entrevista muito bacana aqui. Ele que tem um canal no YouTube, Pretinho Mais Que Básico, é Adoro. ator. É o amor da minha vida, né?
gosto de Ele falar tem um aqui, mas encanto, ele né? Tem um encanto. Ele tem um encanto. Um belo encanto. Marco Antônio Fera hoje aqui. Boa tarde, galera. E aí, Tudo meu bem? gato? Tudo bem. Olha, Você não o vai que me eu te chamar de falei, Douglas? você. Douglas. É Doug pra você. Não, não é Doug, não. Ele Para te de nega, graça. né? Douglas só na cama, filho. Para de graça, É Douglas. só na cama. Olha lá. Não, para de graça. É o único que... É a única pessoa que te chama de Douglas. Ué, mas não é o nome dele, gente? Não, meu nome é Doug. Eu fiz que nem os transexual, sabe? Eu mudei o meu nome no RG. Você tem Agora que é Doug. respeitar, você tem que respeitar Respeito. isso. Eu sou empoderado. Eu mereço respeito. Vou falar nada sobre isso. Ô Marco, eu fiquei muito chateado com você porque você estava em cartaz com uma peça, não nos convidou, não divulgou e não veio aqui falar dessa peça. Então, gente, vamos lá, vamos falar uma coisa. Eu trabalho, né? Também eu faço outras coisas, sou professor, eu sou arte educador na rede municipal de Não Porto sabia que você era Feliz. professor. Sou professor. Eu dou aula em Porto Feliz. Mas aula de quê? Eu dou aula de arte na escola. Aula de arte? Aula de arte. Pra Tem- criançada? Eu dou aula do 6º ao 9º ano. Tá pintando. Então, mas certo. a aula de arte era o que na nossa época era educação artística. Isso. Só que hoje a gente tem uma outra visão pra arte dentro da escola. A gente atua como arte educador. Então, eu sou... eu sou arte educador em teatro, né? Então eu trabalho muito a performance, o teatro. Com a criançada. Com a criançada. E então a gente tem um outro olhar, né? Porque o professor de educação artística, antigamente, ele era polivalente dentro da arte. Ele trabalhava mais a questão manual, né? Mais Era só o caderno de artesanal, desenho Muito só, né? caderno de pintar a desenho. folha. E hoje a gente já tem um olhar mais plural para a arte, né? A gente trabalha a arte a partir do indivíduo. Claro que não todos os professores, né? Pô, então, mas não é um currículo obrigatório nas escolas? Ou é alguma... Sim, Mas não ia cair. Ele era até agora, né? Agora a gente está entrando numa reforma da educação. Sim. E a educação de arte, né? A arte e outras disciplinas, elas foram derrubadas, foram Filosofia, opcionais. né? Isso, elas são agora Isso opcionais na rede do ensino, tanto municipal, estadual quanto particular. Ah, mas Isso filosofia nunca teve filosofia. Teve. Mas Sociologia tem, e filosofia. tem. Educação Os dois. moral e cívica tinha, na nossa época tinha, o SPB. Da nossa época não, eu não sou dessa época. velho também, filho, não vem, eu não. acabei de fazer 30 anos semana Então, passada. eu tô com 39 e meio. Então, na minha época não tinha a aula de educação moral e cívica. Já era outro, já Era era história e geografia, virou História e Geografia né? no ensino fundamental 1, né? Uhum. E depois, já no ensino médio, já foi Sociologia e Filosofia, quando eu estudei no Biarrimbá. Mas é bacana isso, porque o lance. Professor de educação artística na época a gente tinha muito preconceito, porque a gente falava que era vagabundo. Porque ele ia lá, dava o desenho pra você pintar no caderno e já era. Era uma aula que não tinha um certo valor antigamente. É bacana não agora, tá? Não se estudava história da arte, não se estudava artista, não contextualizava, não tinha leitura da obra de arte e não tinha a construção do indivíduo através da arte. E claro que isso também não quer dizer que todos os professores trabalhem assim. A gente ainda tem muitos professores na rede, que são professores bem antigos, que trabalham da mesma forma em todas as outras disciplinas, né? Não só na disciplina de arte. E se a gente tivesse bons professores tão... vou usar a palavra qualificados, mas não é nem essa palavra, mas se a gente tivesse professores atualizados, a gente não teria essa estrutura política que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem uma escola que ainda amordaça muito os alunos, né? A questão da criação, tanto que a escola, o aluno ele vê a escola ainda como um lugar de obrigatório, ser chato. É tipo uma prisão, né? A escola é a prisão. Né? Até o sinal pro recreio é o mesmo da prisão. É uma estrutura pra isso mesmo, né? Uma estrutura pra amordaçar o pensamento, a criação. Mas você acha que tem essa repressão ainda hoje em dia em relação à educação com a criançada, assim? Eu sou professor há 9 anos. Eu só não trabalhei na rede particular. Eu já trabalhei na rede estadual e trabalho na rede municipal há uns 3 anos. E sim, eu vejo. O corpo docente ainda é muito antiquado, é muito careta, né? É velho. Ele representa o que o Brasil representa, né? O Brasil, ele tem uma estrutura... careta, uma estrutura... A escola não quer discutir gênero, a escola não quer discutir sexualidade, a escola não quer discutir drogas, enfim. Eu tenho muitas coisas
contra a estrutura de escola, mas eu gosto de estar lá para fazer a minha revolução dentro do que eu posso. Mas na escola que eu trabalho hoje em dia, ela é muito aberta. Se tratando de uma cidade muito pequena, muito né? pequena, uma escola muito aberta, tem professores muito abertos, tem professores bem fechados na escola, inclusive às vezes rolam umas tretas muito complicadas, mas o mais interessante, eu tenho alunos abertos, então eu também desenvolvo outras atividades. Eu tenho um grupo de teatro na escola que eu ministro, tem dança na minha escola, enfim, tem outras coisas que fazem com que os alunos pensem e se comportem de uma forma diferente. Então, mas é que também na nossa época lá, nós somos velhos. A sua né? época, ele já falou. Ele é 10 anos a menos. Você é 10 Não, anos mais velho que ele. Os professores de educação artística não eram voltados. Por exemplo, você é ator, pô. Então você tem prioridade pra falar do negócio. E geralmente não, geralmente é aquelas tiazona que fazia. Às vezes a tia fazia artesanato em casa. Traz a massinha e vamos fazer um boneco. Vamos fazer A minha negócio. professora de religião era historiadora, ela dava aula de história. Eu falei, pô, Mas aí tem até a ver, Tem a entendeu? ver, tem. pouco, né? pô. Mas dentro da história, pra quem já era da religião, não assistia a aula dela. Mas eu digo educação, artes, é bacana ter um cara lá que, pô, vive isso, o cara, né? Sim, mas a gente também não pode minimizar o artesanato, que ele também tem a sua qualidade. Certeza. Sim, também mas tem o ano as inteiro coisas, ficar dando né? isso... Agora sim, a gente tinha um problema, né? A gente tinha um problema de estrutura de como viam a disciplina de arte na escola, né? O desenho livre, né? O que é o desenho livre, né? É a criança desenhar, mas não tem nenhum estímulo, era somente mesmo para passar o tempo. E a disciplina de arte na escola, durante muito tempo, ela não foi vista como disciplina, ela foi vista como atividade, né? Então, Pra encher linguiça. Depois que ela começa a virar uma disciplina, as médias valerem mesmo, notas, né? Enfim, isso ser contado como todas as outras disciplinas. Mas ainda a gente sofre um preconceito dentro da escola que as disciplinas que são os carros, né, os carros-chefes de um indivíduo é a matemática e o português. E isso tá voltando agora com esse governo ilegítimo, ridículo que a gente tem, com essa Você é do Barba, ideia. né? Você é do Barba, né? É do lindo, é do Barba. Do Lula. É do lindo. Gente, olha só, eu sou bem apartidário, na realidade, mas assim, eu não consigo não entender que a gente teve 12 anos de muitos avanços para uma classe da sociedade, que para um grupo da sociedade que houve um avanço, entendeu? Isso foi mediante a um governo que pensou nessas pessoas. Foi perfeito? Não foi. Teve erros, muitos. Mas eu sou 1000 vezes eles no governo do que esse governo que a gente vem aqui privilegiando uma massa que durante muito tempo ela foi privilegiada no Brasil e a gente sabe disso, entende? Mas assim, eu acho que a gente sofre de vários problemas políticos e que a gente precisa sanar isso e não é com esse partido ou com aquele partido, né? A gente precisava de ter participação da população, mas a população não entende, não sabe o que é política. A massa né? é burra. A massa... Não digo que ela é burra. Ela é jegue. Não, também não. Cara, idiota, Não, tapada. Não, acho que tudo é um problema de educação mesmo, né? A escola, ela se preocupa com a moral, com a cívica, com a religião, mas a gente nunca teve uma disciplina que falasse, que explicasse sobre política. E é o que tá tudo errado, né? Não, Você mas a ensinar gente tinha. moral, essas paradas Mas na tinha. escola. Antigamente Eu tinha acho, o professor de geografia ou de história, por exemplo, era o cara mais partidário que tinha na escola. E geralmente era um cara de esquerda. Hoje em dia, que tem o lance lá da escola sem partido e tal, a galera não lembra que isso já existia na escola antes. Mas a gente precisa ver a partir de que perspectiva ele tá vendo, né? A gente fazem 20 e poucos, quase 30 anos que a gente sai da ditadura militar. Quem são essas pessoas que estavam educando lá, né? As pessoas que foram educadas na ditadura militar, elas estão vivas aí, elas estão à frente de muitos cargos muito importantes. Então, assim, não dá pra gente eliminar que essa mácula que existiu dentro do nosso país e que existem muitas pessoas que advêm dessa educação, entendeu? A gente precisa acreditar nessa nova geração que está surgindo, que tem essa desconstrução de gênero, que tem essa desconstrução de vários pensamentos, enfim, de coisas que são colocadas socialmente e que a gente está quebrando
lembrando isso. Mas, como todo evento social que acontece assim, naquele momento, a gente só vai entender daqui 20, 30 anos, entende? Essa geração agora. que vai, os reflexos dessa geração a gente só vai sentir daqui 30, 40 anos. E talvez a gente nem esteja aqui mais pra ver, né? Você fale por Nós você, aqui viu? não vai estar. Eu sei que eu não vou estar, viu? Eu tô espero tomando. tá bem longe. Eu tô tomando cloreto de magnésio agora. Eita, Agora vida. eu vou viver até 120 anos, vocês vão ver. Agora vai. Junto com o detox. O ômega 3. Posso antes? Pois não, rapidão? Kennedy, pois não. Porque eu acho que. É sempre um papo bacana quando o Marco É vem bom. aqui. E eu acho que ao andar, ao caminhar do dia de hoje, dessa entrevista, a gente vai acabar falando muito sobre política e gênero e tudo mais. Mas você comentou sobre que você é professor e tudo mais. E na onde você dá aula, você meio que tem a liberdade maior. Quando eu tava no ensino médio, sempre fui de escola pública. Parecia, desde a primeira série, que o professor sempre, tipo, queria passar um negócio, mas... Puta vida, eu tenho que seguir a caderneta, a apostila do governo. Com você, já é assim ainda? Eu terminei a escola, não sei mais como que tá o negócio. Você falou que tem uma liberdade. Qual que é a liberdade que você tem? A gente tem um currículo, né? Um currículo nacional que a gente precisa cumprir ao longo do nosso ano, né? Então a gente faz, tudo é programado em cima daquilo. Mas eu tenho uma liberdade no sentido de fazer muitas propostas dentro da escola, dentro desse currículo e trabalhar de uma forma que seja mais que atenda aquele público. Porque assim, não adianta. Às vezes a gente tem em arte, a gente tem vários artistas, os livros didáticos são muito problemáticos porque eles trabalham através de uma perspectiva eurocentrista. E como que você vai trabalhar a arte, por exemplo, francesa, numa comunidade onde as crianças elas consomem em grande escala o funk? Você vai... Existem duas coisas que elas não se encontram ali. Então você precisa sempre estar trabalhando é muito com fora da associações. realidade dela, né? Isso, você precisa sempre trabalhar com associações. O professor, ele precisa entender que na realidade ele não é o detentor do poder do conhecimento. Ele é apenas uma ponte. A gente está ali para efetivar o repertório do aluno. E assim, muitas vezes os alunos acabam trazendo coisas pra gente. A minha aula, ela não é perfeita, né? Mas ela vai se construindo no processo. Eu acredito que educação, ela acontece no processo, porque a educação, ela tem que ser viva, né? Não adianta você ter uma cartilha ali pronta, né, pra acontecer, sendo que você está trabalhando com material que é vivo. As crianças são vivas. Então, assim, às vezes elas trazem coisas de jornal, uma coisa que está acontecendo, e aí eu vou trabalhando. Dentro do que tem no currículo, eu vou associando coisas que são mais próximas deles para chegar onde eu quero. É um trabalho bem louco, assim, né? Mas a gente vai conseguindo. E ter liberdade no trabalho é você poder propor projetos para a direção aceitar. Então, às vezes, a gente tem trabalhos que é fora da sala de aula. Às vezes eu chego na escola, por exemplo, os alunos nunca foram para o museu, não sabem o que é isso. Na escola municipal deve ser mais fácil, né? Fazer isso porque não tem envolvimento do Estado. Do Estado, na prefeitura. Né? Então, você precisa de material. Você chega para a direção, olha, eu preciso de tintas. Então aquilo vai chegar numa velocidade muito mais rápida do que no Estado, que precisa de uma licitação do caralho A4, enfim. Muito papel para assinar, muito papel para assinar. E trabalhar na rede municipal é mais fácil, as coisas se resolvem bem mais práticas porque tá tudo ali dentro da cidade. E quanto à parte que agora da reforma lá, que vai ser opcional pro aluno, né, fazer tipo artes e as outras matérias, eu, como aluno, eu sempre gostei de arte, sociologia, essas matérias, e me incomodava a turma que não curtia, porque eles ficavam zoando. E eu gostava dessas matérias. Agora, matemática eu já podia zoar. Ninguém gosta de matemática. Da minha parte, eu podia zoar na matemática, aí é zoado. Mas nessa parte, pensando como aluno que eu gostava dessas matérias, eu acho bom. Mas pra você como professor é muito zoado isso? Gente, então, arte e outras disciplinas como filosofia, até mesmo história, são disciplinas muito marginalizadas por todo o corpo escolar, né? É sempre tido como minoritária, sem importância. Pra que fazemos arte, né? Tudo que é de humanas, que vai trabalhar o senso crítico, o senso poético, a sensibilidade
possibilidade do indivíduo é sempre muito marginalizado. É como se as pessoas elas fossem uma pedra de concreto e elas estivessem ali só para ocupar um espaço e exercer funções. Mas isso é uma herança técnicas, do passado, né? mas que perpetua até os Sim, dias de hoje, né? E aí, assim, eu acho isso extremamente nocivo para nossa população, uma vez que a gente tem uma estrutura no Brasil que não emancipa os corpos. Nós não temos corpos emancipados. A gente vai descobrir que as mulheres, o feminismo, as estruturas da comunidade LGBT, as comunidades os negros e negras, né? Tudo isso são descobertas que acontecem depois da escola, porque a escola ela é um ambiente castrador nesse sentido. Então, assim, eu acho que os alunos eles não têm discernimento para escolher o que de fato eles precisam naquele momento. Então, eu acho que muito vai na onda do que o senso comum impõe, como português e matemática e algumas aulas ali esparsas. Então, eu acho que a aula de artes ela não vai ser privilegiada por muitos alunos. Eu acho que ela não vai ser assim. Você acha que os alunos não vai ter tanto interesse? Não vai ser um número expressivo, porque eles não compreendem ainda a importância do que isso representa na vida deles. E aí eu acho que eles só vão entender isso e só vai chegar para eles depois de um longo processo e depois de muita maturidade. Eu acho que o Brasil não tem maturidade ainda para essa estrutura de ensino, né? Levando em consideração os alunos e as famílias também. Hoje em dia a gente tem uma participação familiar nas escolas que é muito pequena, que é muito, muito baixa, assim. Muitas escolas acabam sendo como depósitos mesmo, os pais nos veem como verdadeiros babás, né? Existe uma luta muito grande para que a escola seja em período integral, né? E aí não se discute. Mas como vai ser bom isso? A escola em período integral. Você não tira Entendeu? muito a educação familiar, porque querendo ou não, a criança vai ficar muito mais tempo na escola do que às vezes em casa. Até que ponto você enxerga isso pro lado positivo? Pra criança, eu tô falando criança, porque os cavalão já formou a sua Os cavalos não querem ficar em casa mesmo. É. Quer ficar na escola Pra porque criança. no fundo dá pra tomar um corote. Gente, eu vou dar uma opinião muito particular. Agora, neste momento, eu não vou responder essa pergunta como um professor. Vou responder como o Marco Antônio, o cidadão brasileiro. Ferinha. Eu acho que eu acho que assim, a gente não tem estrutura no país para uma educação em período integral. Entende? O que vai ser trabalhado com esse aluno? De que forma vão ser trabalhados esse aluno? Como que esses professores vão ser instrumentalizados para trabalhar com esses alunos nesse período integral? A gente não pode ter só uma escola de portas abertas ali... Que fique tocando funk, todo mundo dançando, ou jogando bola, ou fazendo qualquer outra coisa, né? Que tenham atividades e propostas com objetivos bem definidos, né? E eu acho que quando uma cidade está trabalhando uma coisa, outra estiver trabalhando outra coisa, e a gente não tiver uma voz que seja comum, eu não sei se isso é legal, entendeu? E é muito, muito importante que a gente pense que essa escola, essa estrutura de escola está sendo incentivada pelos pais por uma questão de estar livre mais dos filhos, né, durante um período maior do que preocupados com o processo de educação mesmo desses alunos. Então acho que assim, a gente precisa repensar, voltar umas casinhas para trás e repensar esses projetos que são trazidos de outros países, onde existe uma outra estrutura política, econômica e social para o nosso país mesmo. Qual é o nosso país? Quem são as pessoas do nosso país? Né? Como que o nosso país ele opera? Como que ele acontece? Né? A gente pensa no Brasil como um todo, mas a gente tem um grupo social de baixa renda, um grupo social de uma classe média, mais alta, e todo mundo convivendo junto. Mas a gente precisa pensar em coisas específicas, porque senão a gente não avança e é mais um projeto aí de muitos outros, entende? Muito bem. Bruno Ramalho, você que é o brasileirinho que sempre Zoado. estudou na escola do bairro. Isso, eu não estudei em escola de bairro. Onde você estudou, Não, filhão? Eu estudei da segunda a quarta aqui no João Machado. E não é de bairro. É do bairro, Aí é da na onde? quinta, mas segunda a quarta só. Bairro, Primeira e filho. segunda não foi. Escola do bairro, tem Aí ovo cozido. Fui pro Antônio Miguel e depois eu fui pro Ah lá, olha CJ, Ah, na General Carneiro. não é de bairro, então?
Eu fui pro TJ. O que é o TJ? É Turma um do colégio, Turma né? do Juquinha. Turma do Juquinha? É por isso que eles falam TJ, entendeu? Porque, puta, Hoje hoje mudou o nome normal, do. Hoje assim, mudou o nome da escola. Turma do colégio Juquinha. eu queria Calil. estudar no múltipla escolha. Queria estudar no Mas, Adventista. gente, essa escola de bairro não tem nenhum problema. Claro que não, Eu estudei, Mas eu sabe estudei o que eu vejo? a escola que eu estudei de primeira até a 8ª série era na rua da minha casa. Mas tá muito relaxado hoje em dia, ô Marco, porque ó, a gente fazia, até ano passado, na verdade, a gente fazia evento nas escolas estaduais e tal, com a Exanc. Na época que eu estudei, era um negócio bacana, era um negócio mas o professor, ele queria estar ali. Hoje em dia é muito relaxado o negócio. Hoje em dia, tipo, o aluno não leva nem caneta mais pra escrever. Puta, não leva mesmo. Existem É esse relaxado hoje em problema, dia, existe tipo- esse problema mesmo, de não entender o que eles estão fazendo ali, de não entender o espaço, que aquele espaço é o espaço deles. É a educação que eu digo, a educação no sentido geral, assim. As pessoas não entendem o que elas estão fazendo. Isso não é só na escola, isso é em muitos outros lugares. Às vezes você vê pessoas reivindicando espaços e coisas, mas de uma forma totalmente equivocada, né? É questão de estrutura de educação mesmo. Não é? Ô, que você tem pergunta, ô Bruno? Você foi um bom aluno? Foi bosta. Na nossa época ninguém foi bom aluno, né? Ninguém foi bom aluno. Ninguém Não era tirava nem um A. pouco. Na nossa época, como se ele tem 10 Não, anos você a mais é caso raro, menos que você, ele tem 30 menos que você, o Bruno. Você ainda tá no jardim da infância ainda. Então, meu Bruno é mais novo que eu, velho. É verdade, né? É que eu olho Você tá vocês. falando da época Não é. do Bruno, ele Não é. acabou de terminar o É que ensino vocês, médio. vocês, Cara, hoje, faz tempo que eu vocês- terminei, pô. Vocês estão muito judiados da vida. Mas claro eu tô que com meus tá. 40, eu tô inteiro. Mas claro eu que só tá. tô broxa, mas de 30, resto. olha só. Então, aí, ó. Aí é outro naipe também, né? Essa parte. Você tem Parabéns, pergunta? Vânia. Eu tenho. Pois eu não. queria saber a opinião. Já passou tudo, mas sobre a ocupação das escolas que os alunos fizeram. Isso gerou Roubou muita a pergunta do Júlio. Foi mal. Cara, eu vou Aí. voltar depois no assunto das escolas lá Isso- de período integral. Gerou muita discussão, Ele muitas adianta. pessoas a favor, outras contras. Eu queria saber, você como professor, Muitas contras. o que você achou disso? Gente, eu só não estive lá, não sei porquê, porque eu tinha muitas outras coisas pra fazer e, enfim, tava um período bem caótico. A gente tava no campo colhendo rosas, não, lembra? Não, Tava vendo o Faustão. A gente tá... mas eu acho extremamente importante essa tomada de consciência. É um momento que os alunos param e falam, esse espaço é nosso, e se a gente não tomar conta disso, tudo isso vai ruir muito mais do que já está. Eu sou super a favor, eu acho que o espaço é público, mas é claro, com toda o que tem, aí a gente passa por esses equívocos, né, das pessoas que são as pessoas, as caretas, né, que vão contra a tudo isso, que não entende o que está acontecendo. É porque e foi aí feito de uma maneira muito desorganizada isso aí, Você muita acha também molecada que os zoando, professores deveriam ter participado mais dessas ocupações? Eu acho que eu gostaria de participar como cidadão mesmo, não como professor. Então, mas como- mas eu acho que Dá nem pra entrar, eu ó. acho que era legal. Eu acho que foi muito positivo. Acho que, gente, é a organização que eles tiveram, entendeu? Não foi nada desorganizado, é o nosso olhar preconceituoso de achar que a gente é que a gente é detentor. Não, mas que de foi todo na pressão, né, conhecimento. Marco? Foi tudo na base, foi na Foi na pressão que acho que pressão. ficou E esquisito. também a gente precisa entender, assim, você foi lá, você estava lá? Não fui lá. Então, existe uma questão da mídia, de divulgação da mídia, do que eles querem reportar, entende? A mesma coisa do que a gente aqui em Sorocaba, que passou por 22 dias de greve dos ônibus, entende? E aí existia, você via que a mídia ela estava totalmente impregnando nas pessoas uma ideia de que aquilo era hiper negativo, entende? Então você via as pessoas discutindo o valor que os motoristas ganham e em relação ao delas. Mas a gente precisa entender que os motoristas, eles se juntaram, reivindicaram, não sei se da forma correta ou incorreta, mas eles estavam por uma luta por eles. Então, Mas se era você, muita coisa, né, fera? mas se Ô, você, louco, se né, você, velho? eu acho assim, se Louco. dentro da sua classe, você acha que a coisa não tá legal, também reivindique seu Com espaço, certeza. faça as coisas que você acha que você deve fazer. Ademais, se foi de mais 20 dias, da forma que eles atuaram, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não cabe a mim. Mas eu acho que o ato deles
pararem por o ato deles decidirem em coletividade. Não, o ato é válido. Entendeu? Eu acho que é o super ato é válido. válido, E isso não qualquer foi ato. em nenhum momento colocado em questão, entende? Então mostra-se tudo que tá de negativo nessa ação que eles fizeram, mas... E a discussão, gente? Ninguém se preocupa em formar uma opinião. Todo mundo expõe uma coisa efêmera que vai passar, mas ninguém discute as relações, discute de fato. Por que eles estão parando? Eu não vi em nenhum momento nenhuma mídia falar sobre o caso, entende? Então a gente precisa pensar também nessa questão do que é veiculado e de que parte está sendo veiculado. Porque em nenhum momento eu vi nenhum aluno dando uma entrevista, nenhum aluno falando sobre o seu posicionamento, nenhum aluno expondo quais eram os problemas e o que ele pensava sobre aquilo. São jovens, são novos, sim, mas eles têm opinião e eles usam aquele espaço. O cliente de uma escola é o aluno. Se a gente não ouve o aluno, não tem o menor sentido. E o que eu acho que é o problema, onde é que a gente está errando, é que ninguém está ouvindo o aluno. A gente sempre tem essa visão de que, são jovens, são jovens. O Chorão dizia, né? Os jovens no Brasil não são levados a sério. Mas é que os sério. jovens também, Marco, fala muita Guerra. besteira também, né? Vamos combinar que tem uma meia dúzia aí que é muita besteirada. Cada não um sabe fala, nem o que cada um fala o que tá Facebook. vivendo, cada um fala o que tá vivendo, né? A gente é fruto do nosso meio. A gente é fruto do nosso meio, a gente é fruto do que nos chega, né? Por exemplo, se eu hoje tô aqui falando sobre isso, é porque eu passei por um processo, eu tive as minhas leituras, as coisas que eu vi, as coisas que eu vivi, né? Não tem como você cobrar, Não tem, é uma coisa que minha mãe fala, não tem como você esperar morango se você plantou melancia, entende? Então, claro, existem pessoas que são fúteis, existe todo tipo de gente. Só que o problema é que a gente... Nossa, peraí que eu fiz uma cagada. Cara imbecil, velho. Bateu o braço. problema... Bateu o dedão, bateu a pistola aqui no... O problema excitado. é que a gente nivela pelo lado negativo. Então a gente pega e fala assim, os jovens falam besteira. Então a gente generaliza. Não, eu não tô nem né? não tô generalizando. Eu tô Tava falando assim. que tem uma galera que fala só besteira. Tem uma galera que fala só besteira, talvez, mas porque e a galera querem que ser não igual aos fala? outros. E a galera que não fala? Você falou, não, mas é que é o cotidiano da galera, o que eles vivem. Mas às vezes eles querem viver o que eles não vivem na vida real. Não é, o problema não é esse daí. Eles querem viver a vida alheia. O quê? Gente, meu Deus. Eu Que não profundo, entendi. não entendi nada. Eu não entendi tô onde se assistindo encaixa muito com os... Pondé. eu não entendi onde Então se eu tô- encaixa eu tô- com os alunos aí nessa parte. Eu não tô falando dela, não tô falando do jovem no sentido da molecada. Então, mas molecada da escola. Eles têm essa mentalidade meio vazia porque eles se preocupam em viver a vida da outra pessoa, que não é a realidade dele ali. Mas o que tem a ver com a tipo assim, escola? vamos Estamos falando da ocupar... escola, filho. Mas nós estamos falando da escola. Estamos falando dos alunos, do Então é da adolescente. escola. Do adolescente, do jovem. Estamos falando do jovem. Charlie Brown, ele citou aqui. Estamos falando do jovem. Skate. Eu não sei, gente. Eu não sei, O não Doug posso falar falou merda e sobre isso. confundiu ele. Entendeu o que ele falou? Eu não Confundiu, posso falar filho. sobre isso. O que eu posso falar, gente, que assim, a gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa. Às vezes a gente fica num nível de arrogância tão grande, porque a gente não ouve a mulher porque ela é mulher. A gente não ouve o gay porque ele é gay. A gente sempre tem uma justificativa. E, custa, senta, para, ouve, reflete. A gente também tem essa questão imediata de ouvir o agora, eu preciso responder exatamente agora. Não, gente, às vezes você vai ouvir e você vai entender isso só depois de 30 dias, entende? Eu aprendi isso com o processo da arte. Às vezes eu vou assistir um espetáculo, eu vou ver uma obra de arte, vejo lá, não entendo naquele momento e depois faz sentido com relação com outras coisas que eu vou vivendo ao longo da vida, entende? Eu acho que é isso, gente. Ou seja, a sua opinião é totalmente a favor aos jovens que fizeram aquilo lá, não é? Eu sou super a favor. Com certeza. Sou super a favor. Massa. Muito bem, tem pergunta, Júlio? Não, na verdade era Não assim. tem, Não, então... não tem. É que Vai, eu começo Vânia. com um não, né? Mas eu tenho que mudar isso aí. Eu tenho pergunta, ó. A Olha. pergunta, na verdade, é assim, porque as escolas de período integral, em Indaiatuba, Itu e alguns lugares que já tinha, fluía muito bem pela política também, né? Onde tem político que trabalha pela educação, tudo flui legal, né? Porque ele sabe o quanto é difícil. E também no Caminho da Luz, onde Que era um não lugar... existe isso, Caminho Júlio. da Não, Luz. existe sim, cara. Ai, Ainda existe. gente, Ainda falando existe. agora Existe, da existe. macumba. Não, e no Caminho da Luz, onde cara era um lugar fuma muito e vem fazer o carente, programa. lá em Indaiatuba,
foi muito bom a presença de uma escola de período integral, onde as crianças ficavam muito mais tempo lá e tinham muito mais projetos, e professores elogiando que eles tinham muito mais tranquilidade para poder se trabalhar aquilo, né? Agora, você acha que a política realmente envolve nisso, ou ela tem que ter uma estrutura não só política, mas também dos professores, para que isso flua em alguma cidade, por exemplo, vamos colocar Salto de Pirapora, vai. Aí tem poucas, eu não sei nem quantas escolas em período integral tem lá. Você acha que a política, tudo influencia, e também o pai e a mãe sendo presente? Gente, eu acho que tudo... Você entendeu, Guilherme? Consegui É entender, difícil, gente. viu? Ele fuma e depois vem fazer o programa. Ele falou o caminho da luz. Gente, como as pessoas expõem as pessoas aqui. Enfim. Você sabe, você já fez parte desse programa. Eu acho que tudo é um conjunto. Mas o país não está em processo bom ainda para aceitar. Tudo é um conjunto, acho que tudo é um conjunto. Eu não sou especialista da escola em período integral, então por isso que eu falo a partir das minhas perspectivas nesse sentido. Mas eu acho que assim, tudo é um conjunto, né? Eu acho que a política influencia, o corpo docente influencia, a presença dos pais também influencia. Tudo influencia na construção dessa estrutura escolar. Eu acho que assim, dependendo... As realidades, elas são múltiplas, porque, como eu falei, a gente está trabalhando com material vivo, né? Então pode ser que em um lugar funcione, em outro lugar não funcione, Perfeito. né? Mas a gente precisa entender o que vai ser trabalhado com aquele aluno naquele período integral. Eu acho que para ser um período integral, tem que ter a escola tem que agregar o aluno. Ele precisa entender que aquilo é um espaço dele, que ele vai conviver durante muitas horas da vida dele naquele espaço. Ele precisa entender que aquele espaço é dele, que ele pode reivindicar as coisas quando não estiverem legais, e precisa ter precisa ser um ensino emancipado, sabe? O aluno precisa trabalhar o corpo, mente, e não só as estruturas, não só disciplinas, sabe? Precisa ser um caminho bem mais aberto. Muito bem. Vânia, você que representa a gostosa da quinta série. A tetuda da quinta. A tetuda da quinta série. Vocês não têm noção do Aquela quanto eu era um crush bichinho até os platônica. 18 anos. A gente fala agora pelo que a gente vê neste momento. Você representa a gostosa que a molecada quer pegar. Quer dar uma Jamais. bulinada. Exatamente. Por isso que eu sempre fui aluna 10, porque o que Aluna me sobrava 10. estudar, né? Enquanto os outros Sério? eram bonitinhos, se pegavam a Vânia, estudava. A Vânia. A Vânia é nome de velho. É um nome de que não corresponde com a lata. Vânia é um negócio. É dá o nome da certo. tia que vende Yakut. A dona Vânia, ela vende Yakut. Aquele chinelinho Havaiana azul. Porque Douglas é super atual. Não, Douglas é normal. Né? Doug, Vânia não dá, né, pô? Você tem pergunta? Tem uma perua Kombi. A tia que vende sapólio, né? Não, eu só acho que as pessoas perdem um pouco. As pessoas não, os jovens perdem um pouco de interesse pela educação, porque, por exemplo, eu vou falar por mim quando eu estudava, né? Você acabou de falar que você era nota 10, hein? Ela foi Porque eu odiava odiava história, geografia e artes por conta dos professores e por conta do método. Por que eu tenho que estudar Portugal, França, Inglaterra e o principal, que é o país onde eu moro, não é estudado, não é comentado? E sobretudo não é estudado, não é comentado pela realidade, por uma perspectiva da realidade, entende? Né? Então, por exemplo, muitos de nós fomos educados achando que houve um descobrimento do Brasil, né, pelos portugueses, desclassificam os indígenas, né? O indígena, ele é super folclorizado, né? O indígena, existem indígenas, a gente tem 300 Parece que não existe, né? Parece que acabou. Parece que acabou, né? Tem tantos, os índios clássicos, índio normal e tem os índio de shortinhos. iPhone. Os do shortinho da Disney tem Hilux. E aí não falam sobre o processo de dizimar esses índios, que houve um processo violento para dizimar os índios, né? Não falam do processo escravocrata. Falam muito do 13 de maio, né, da abolição da escravatura, mas ninguém fala como surgiram esses escravos. Qual foi o processo deles, né? O que aconteceu até eles serem libertados e após a libertação. E a gente tem alunos que são alunos negros na escola, entende? Não cria-se um processo de identidade. Então a gente ainda tem essa ideia de superioridade do branco ao negro na escola, a gente cresce com isso, né? Então não se fala, na realidade vira-se uma verdadeira mentira,
sabe? Então, assim, fala-se de Pablo, de Picasso, fala de Michelangelo, mas não falam de Aleijadinho, sabe? A louca. Entende? Então, acho que assim, é difícil mesmo criar interesse né, identidade a partir de uma coisa que é lá de fora, uma coisa que é longe. Eu acho que o professor ele precisa aproximar as disciplinas e as realidades do aluno, mostrar que ele faz parte daquilo. E é isso que eu faço com os meus alunos dentro das minhas aulas. A aula parte deles, eles vão pintar, eles entram dentro da pintura, eles vão fazer performance, eles vão fazer pela escola, eles vão fazer teatro, eles vão apresentar pros colegas. É valorizar o aluno, entender que ele faz parte daquilo, que aquele espaço sem ele não existiria. Muito bem, olha, eu vou tocar. Você tá vendo? Ultrapassamos tempo de break. Ultrapassamos a Globo já, hein? 5 minutos do tempo de break aqui. Eu vou tocar a canção. Hoje estamos com Marco Antônio Fera. Esta fera aí, Esta fera aí, mano. Eu vou daqui a pouco disponibilizar a foto minha beijando o Marco Antônio. Para com isso. Que foto linda. Maravilhosa essa foto. Beijando na boca. Mano, aquela foto é uma foto bonita. Tem que falar para as pessoas que aquilo é uma foto de trabalho. Não, é uma foto de amor. É uma foto de amor e romance. Trabalho pra amarração. Isso. Eu e Marco Aurélio nos beijando na boca. Uma foto muito Antônio. Marco Antônio. Vai tá difícil. Tem o Marco Aurélio querendo me comer, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Muito bem, gente, estamos de volta aqui pela Rádio Fritura. Hoje, terça-feira, aquele dia avulso na semana. Avulsão. Há muito avulso. Hoje, dia 8, dia do Paroco. Parocão. Parabéns, Paroco. Vamos todos nos confessar hoje. Você também, Bruno. Você é ateu, filho, mas você vai se confessar, ó. Me confessar do quê? Dos pecados da sua vida. Mas eu não acredito em pecado. Você é um pecador... puta de um pecador. Você é o pior dele. Pecado que você peca pra caramba, Exatamente. né? O pior deles, exatamente. Os caras que não pecado, então. Isso já começando por aí. Já pensou que da hora ir na igreja lá se confessar com o padre? Então, padre, eu não acredito em pecado, não acredito em Deus, eu queria me confessar. Daí ele vai mandar você entrar na casinha. Vem aqui, Ele vai 20 mandar Ave Marias e 90 Pai Nosso. E zoar a fé do nosso ele Senhor. gosta. Aí, ó, tá vendo? Isso aí já é sinal que você é um pecador. Paroco. Isso é um sinal que você já é um lixo já. Um lixo. Uma pessoa horrível. Eu sou um lixo. Uma pessoa desprezível. O réu te aguarda. Não, mas é que você falou de eu me confessar, eu fiquei imaginando isso agora. Rapaz. Lúcifer está afiando o seu... O mochila de criança tá ali na espreita. Exato. O mármore está sendo esquentado, o mármore do inferno. O gemidão do WhatsApp vai vibrar na orelha. Negão da piroca, filho. Ei. Que delícia, cara. Tá Negão já... da piroca, mais conhecido como Marco Antônio Fera. Essa fera, meu. Olha, eu vou ficar bem fera se você continuar falando isso. Você não fala que você tem pinto pequeno, pô? Amor, não precisa. Eu gosto de falar as coisas que eu coloquei na boca, pô. Ai, pare de graça. Eu não. Não vou vender o peixe, né? Não vender o peixe. Fazer o comercial gente. em horário nobre. Não, você pode falar só de mim mesmo, porque o meu órgão genital é o que menos importa. Pra mim importa muito. Adoro? O que? Olha isso. Olha, ela tava quieta, faz 2 horas que ela tá quieta. Da piroca ficou louca. Deu uma oriçada aqui. Hoje estamos com o Marco Antônio aqui. Olha, você vê que quando ele vem, a gente tenta meio que falar um assunto e acaba falando outro e acaba ficando mais legal. É porque uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Tudo tem a ver. Tudo tá ali, ó. Você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 15996113186. Temos aqui Ângelo Carrazedo. Você foi um bom aluno, Ângelo, na rede estadual de ensino? Boa tarde aí a todos. Você zoou. Tá sem o mic. Voltou. Ligou o Deixa eu pôr a mic. fita trap aqui. Ligou. Aí. Isso. Vai, bebê. Cara, até que eu fui. Foi um bom aluno? Educação física. Matemática, Eu jamais. gostava de história, filosofia. Eu sempre gostava dos professores que eram os mais loucos, assim. Quando eu vim de São Paulo aqui pro Sorocaba 1, dos anos que a gente trabalhou, ou eu era líder do Grêmio, ou a gente montava umas chapas Baderneiro, muito né? louco. Baderneiro. Não, pior que não, Raul cara. Marcelo. Eu tava acompanhando... Eu tava acompanhando no carro quando vocês começaram o Fritura, e ele falando que a galera não se identifica mesmo dentro da escola. Tanto que o hip hop, o rolê de rua, a gente não conheceu na escola, a gente conheceu fora da escola.
E graças a Deus que eu conheci com 13 anos, 12 anos. Mas foi totalmente fora da escola. E a gente tentava... Por que graças a Deus? Cara, porque não tinha nada na escola. Na escola eu ficava fazendo grafite, assim, e os professores que eu me identificava era porque os caras também não tinham nada a ver com a escola. Então eles tentavam mudar o ambiente da sala de aula. Os malucão, né? Cara, era professor de história. Não, mas tinha uns professor doido também de matemática. Eu lembro na 6ª série, a professora de português que identificou que eu conseguia fazer poesia. E ela começou a levar livro pra mim, porque dentro da própria aula dela, ela não conseguia mostrar que a poesia virava um verso, que o verso podia ter ritmo. Porque tinha ali boa essa professora também. Aquela cara, você sabe mostrar o que é um não, porque quando a professora bacana, boa, bacana. Não, vamos dar um exemplo, vai, ela ia falar de música dentro de uma aula de português, aí tinha todas aquelas regras, e foi na escola Antônio Miguel. Ah, mas lógico que tem que ser Antônio Miguel, lá. a primeira que eu estudei. Então, dentro do ambiente da escola, como grade curricular assim, eu nunca gostei de nada da escola. Nunca gostei nem das alunas? Não, nem das alunas. Eu era muito viciado em música, cara. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu era viciado em música. Artes, Marco. Artes, né? E depois eu arrumei namorada. Com 14 anos, namorei quase 5, 6 anos, assim. Nossa. E Namoradeira. foi dentro da escola, eu até que eu era gente boinha, assim, nas notas. Depois foi preso na tranqueira, vagabundo. Não, depois eu fui fazer faculdade e tudo mais. Eu sou do rap, mas sou bonitinho. É outro preconceito. Ai, olha que horror, né? eu sou do rap, mas sou bonitinho. Mas isso Eu dou a cara aqui agora. Não, e quando é um preconceito isso aí da galera. o Kamal veio no Associa. o Kamal veio no Circadelic, né? A gente tava trocando ideia, que a letra do Kamal não tem nenhum palavrão. E a gente brinca disso. Eu sou do rap, mas a gente fala certo. Você mesmo, quando começou o programa Café com Rima, ele falava, agora vai começar o programa dos manos, e toca aquele som, toca uns que eu falava, Doug, tem um outro estilo, a gente é do rap, mas tem um outro estilo, não precisa colocar o rap que vai falar palavrão, assim como não precisa colocar o funk que vai denigrir todo mundo, é desse formato que eu falo. E na escola a gente falava isso, eu sou do rap, mas eu falo certo, eu sou do grafite, mas a gente tem uma outra história também da arte e essas loucuras. O preconceito, né? O preconceito que rola com o rap, rola na escola também, os grupinhos. Você tava falando no outro bloco lá que o lance da escola ser muito antiga e ainda que não deu certo aquele lance da educação sexual na escola. Aquela cartilha lá, o que você achou dessa cartilha? Aquela cartilha que tentaram implantar na escola? Gente, existem certos bafos que eu procuro, assim... Não vem dar de migué, gente. não. Não é dar de migué. Na realidade, eu não tenho muitas informações sobre isso, assim. Quando eu vi, falei, ai, gente, Af. e já... Zoado, você achou zoado? Achei zoado, gente. Achei zoado, entende? Eu acho que essa discussão já demorou pra entrar pra dentro da escola. Mas não dessa maneira. Gente, eu não sei de que maneira entrar, sabe? Assim, eu fico pensando, muita gente pensando que não tem essa vivência, entende? Não tem como a gente pensar sobre sexualidade, sobre transexualidade, a partir de uma perspectiva do homem branco cisgênero. Não, se você quer levar essa discussão para a escola, você precisa chamar mulheres e homens trans, propor um material que seja pensado por essas pessoas e que elas estejam no lugar de fala também. Não é pra pôr o dedo na folha lá. Entende? Eu tive um aluno de 12 anos aqui em Sorocaba, 3 anos atrás, que ele era um aluno trans. Criança viada, né, a gente fala. Não, ele era trans mesmo, ele era viada. transexual. Que bom que você tocou nesse assunto. Entende? E aí, assim, gente, pelo amor de Deus, a escola precisa entender esse corpo que tá lá, que é um corpo diferente e que tá chegando. Gente, a gente vive uma estrutura diluída de gênero. Mas é que sabe que eu acho que não é culpa, é que porque a galera que tá, os professores lá, de hoje em dia, os velhos, eles não estão preparados pra... Eles não sabem sabem que eu falar vou isso. falar isso de uma maneira que eu não seja julgado e de uma maneira que seja correto ou que seja correto ao ponto de vista do aluno. Eu tive uma aula de educação sexual na 4ª série com a tia Letícia. Mas vinha os médicos com as bananas. Não, mas foi como com a que tia colocava. Letícia. A tia Letícia, ela dava... ensinou Porque você, no ensino fundamental é um professor o dia inteiro. pra tudo. E essa tia gorda, velho. Ela vai ensinar português, matemática, tudo. É um único professor. Dona Dinorá. Daí, do nada, numa terça-feira, chega a dona Letícia e fala, então, gente,
gente, vocês sabem o que é transar? Daí nós na quarta série. Nós tudo na quarta série, assim, ó, falamos, opa, transar, eu já ouvi essa palavra e é legal, mas não vou me manifestar. Daí todo mundo ficou meio com vergonha. Daí a tia Letícia, a dona lá, falou assim, então, hoje a gente vai aprender sobre sexo. O que a dúvida que vocês tiverem, quem tiver vergonha, escreve num papel e me entrega que a gente vai discutir em sala. Só conheço a mão. Todo mundo escreveu lá. Eu lembro que eu escrevi assim, eu posso transar? Daí ela leu minha... E eu não coloquei meu nome. Quantos anos isso, Kennedy? Na quarta série, eu Quarta acho que eu série tinha... é 11 anos. Acho que 11 anos. É pra essa idade aí, pelo menos. Daí foi isso. Daí ela começou a responder pergunta dos papel ali, tipo, se eu transar sem camisinha eu vou engravidar? Se eu colocar a camisinha, mais de uma vai engrossar? Coisa Pode tonta. saquinho de juju? Era coisa tonta de moleque de 10 anos. Professor, eu 12. pego o meu cachorro, posso? É tipo isso. Mas então, E nunca mais Mas foi isso falado tinha. de novo. e uma visão, pelo que, através do que você está me contando, eu faço uma leitura de que, gente, uma visão totalmente moralista, deturpada. Mas é uma visão técnica, Marco Antônio. É muito da técnico. introdução, É. Da introdução eu não sei, mas assim, mesmo você falando, não sei se era muito, eu não consigo ver como tão técnico assim. Muito né? ruim, muito ruim. Mas, Muito ruim. Pô, o professor tem um planejamento, tem um jeito eu de coisa. acho que precisa ter um planejamento, uma introdução e uma coisa que seja bem nula, assim, né? Não moralizar o ato sexual. A gente ainda tem uma visão muito religiosa das coisas, isso precisa cair. Eu acho que ter religião é super importante para quem acredita, para quem tem fé, enfim, né? Mas isso não deve influenciar dentro de um processo de ensino. A gente tem que ser nulo nesse sentido, entende? E a gente precisa entender que as crianças, os adolescentes, eles estão transando. Sim. Eles estão fazendo E sexo, muito. né? E aí a gente precisa... essa informação precisa chegar. Existe uma resistência dentro de casa, né? Em falar com as filhas, com os filhos, né? Sobre isso. Então a escola ela precisa introduzir e fazer esse papel, né? Mas eu acho que essa é a última geração que tem essa dificuldade. A molecada hoje em dia já vai ter uma facilidade maior com os filhos. Eu vejo isso. Claro, Pais legalzão, né? Os pais querem ser muito legalzão e vai falar. Eu tive aula de orientação sexual desde a quinta isso série, tinha. só que não foi desse jeito que o Kennedy falou. Por exemplo, lá a gente aprendia tudo, como funcionava o órgão, e a professora ela falava muito também das cirurgias de quem queria ser trans. Ela falava como que funcionava a cirurgia, tudo isso. Puta, a tia Letícia, Gente, a tia só uma Letícia coisa passou rapidinho. recorte de jornal pra lição de casa no outro dia. Ela nunca falou essas só uma coisinha, que é só pra gente não criar uma confusão. Lembrando que não é só uma cirurgia que transforma uma pessoa em negócio trans. na cabeça trans ali, é né? identidade de gênero, né? Então a gente precisa também começar a falar sobre isso. Mas enfim. Também ela viajou a professora aí. Mas não é o que tem aquela frase, é o que temos pra hoje. Isso. Na Mas a época gente lá não do pode se Kennedy. acostumar sobre isso. Mas, ô Fera, você já recebeu, já teve de aluno algum preconceito pelo teu estilo, ou então até mesmo pelo teu jeito, e depois você lapidar esse aluno e mostrar pra ele que o mundo tá sendo diversificado e que ele teve uma Qual é o aceitação legal. estilo de Marco Antônio, Júlio? Ah, cara, por favor. vamos falar Júlio assim, gosta de medir os estilos. Não, aquele professor de arte, pô, Sim, aquele cara que, pô, vai ser acessível com todo mundo, conversar com todo mundo. Então, assim, pro aluno é muito engraçado, gente. Ser professor é muito engraçado, porque o aluno ele reage de uma forma. verdade inocente, né? Tudo pra ele é muito estranho, né? Eu tava até conversando com um professor essa semana de história, porque eu sempre valorizo o que tem no Brasil, enfim, e trabalho. Por exemplo, agora mesmo eu tô trabalhando com os alunos do 9º ano arte e ancestralidade. Então eu tô falando sobre ancestralidade, sobre objetos do passado, patrimônio material, né? Levando essa noção pra eles. E aí eu levei um vídeo sobre o samba, né? Contando a história do samba. E o samba é negro, né? Sim. E aí as figuras que apareciam eram Nelson Sargento, Monarco, Clementina de Jesus, enfim. E essas figuras são pessoas negras com traços bem negros. Então, lábios avantajados, narizes grandes, a pele bem retinta. Até a sombra e quando negra. você colocava
o vídeo pros alunos, eles riam muito, assim. E aí eu falava, gente, o que vocês estão achando engraçado? Aí eles falam, professor, eles são diferentes. Eu falei, diferentes como? Boa. Aí eles falavam, professor, eles são diferentes. Eu falei, eles são diferentes de você, mas eles são pessoas como você. E aí você tem todo um processo de trabalhar, né, de explicar, enfim, e contextualizar que a gente está falando de seres humanos, de indivíduos e que a gente vive uma pluralidade. É que eles têm um olhar muitos alunos são religiosos, vão à igreja e vivem muito num ambiente muito familiar, muito casa, né? Eles não têm as experiências da gente que está aqui, está em São Paulo, daqui a pouco a gente está em outro país, a gente está viajando, a gente vai para outro estado, né? Então a gente precisa compreender a cabeça desse aluno. Você acha né? que é um pouco cultural também ou não? Claro que é, Tudo é cultural. É cultural. Lógico. E aí eles vão achando tudo estranho. Mas assim, eu não deixo de ser quem eu sou. E aí eu chego na escola. O primeiro mês, assim, se é uma turma nova, né? Por exemplo, 6º ano, né? As criancinhas acabaram de sair do 5º ano. Eles estão embalados, né? Eles, ao mesmo tempo que eles acham tudo muito louco, eles começam a te venerar. Porque um dia você tá com trança enorme, outro dia você tá com a trança curta, outro dia você tá de black, outro dia você vai com roupas muito coloridas. E eles não conseguem identificar o que tá acontecendo. Eu acho isso maravilhoso, aí eles começam a ver assim que você é o professor diferente e que eles podem viver essa diferença, velho, e ninguém poder falar nada, né? E aí foi uma coisa muito legal. No 6º ano, esse ano eu tô trabalhando o corpo na arte. E aí eu levei pra eles no bimestre passado vários vídeos, que eu gosto de trabalhar com vídeos, e um dos vídeos foi os secos e molhados. Eu levei pra eles, 6º ano. Levei o vídeo um clipe do Vira. E aí eu falei do corpo na arte, né? Como que o Ney Matogrosso se expressava com tanto investimento, a pintura facial que ele fazia e como ele colocava o corpo dele, que o corpo dele ali, aquela dança que ele fazia, era uma coisa muito bem intencional. A gente tá falando de 1973, ditadura militar, censura, né? Todos os tipos de censura. Como que um artista, ele poderia impor e falar da liberdade sem, o meio dele sem ali, falar né? liberdade já, né? Porque naquele momento, como hoje a gente fala fora Temer, né? A gente ainda tá podendo falar, a gente não sabe até quando, porque daqui a pouco a gente pode estar levando chumbo na cara por estar falando isso. Naquela época a palavra liberdade era uma ameaça política. Então, para ele não ser preso político, como que ele impunha essa liberdade? Através do corpo, da expressão corporal, da pintura, das vestimentas e da música, que era um rock com muita influência de uma música brasileira. E era assim que ele falava que ele queria liberdade, era assim que ele expressava a liberdade dele. E aí os alunos viram, eles caíram na gargalhada, acharam tudo muito estranho. E aí, no segundo momento, a gente sentou numa roda e foi fazer a leitura das obras de arte. Porque quando eu levo obras, eu levo umas 7, 8. Aí eu falei, gente, o que vocês mais gostaram? Todos, foi unânime. A gente gostou de secos e molhados. Aí eu falei, gente, mas por que vocês gostaram tanto? Professor, você imagina que incrível a gente ser diferente de todo mundo, se comportar diferente de todo mundo e ser livre pra fazer isso. Eu queria ser assim. E eu falei, vocês não são? Não, a gente não é. Mas por quê? Porque minha mãe não deixa, porque meu pai não deixa, porque lá na igreja, na catequese, fala-se isso, lá na escolinha dominical fala-se isso. Então a gente não pode. As crianças da 6ª série falaram isso. Do 6º ano. E aí eu falei assim. Os moleques estão tudo maísa mesmo aí hoje. Eu peguei e falei, mas 6ª série já tá velho. Eu comi a pedra. Eu também, mas enfim, eu comi tijolo. Nesse dia eu saí muito feliz, assim. E aí alguns alunos foram falar que eles foram pesquisar, que eles viram que o Ney Matogrosso tá vivo ainda e tá cantando de uma forma diferente. E esse dia eu saí muito feliz, porque eles compreenderam onde é que a gente queria chegar e compreenderam a si mesmos. Então, assim, eu acho que, por exemplo, nono, eu acho que assim... Não, a pessoa agora, leonino, né? Se achando né? Aqui, leonino. Eu acho que eu vou ser um professor. Eu sou de leão? Me devora, então. Ele é uma gazela. O Doug é uma gazela. Eu tenho certeza que esses alunos, eles vão lembrar de mim daqui a 3, 4, 5 anos, entende? Igual quando há 3 anos atrás eu fiz um projeto com os meus alunos falando sobre diversidade e é tudo que os alunos trazem, né? Tudo que os alunos trazem. Os alunos tinham numa escola que eu trabalhei aqui em Sorocaba, eles ficavam muito com aquela coisa de chamar o amigo de viado, de bichinha. E aí eu falava, gente, qual é o problema?
quando a gente começa a ver que existe um problema... Mas isso é coisa de menino, né? Falar, viado... É porque talvez alguma coisa esteja mal resolvida em você, acho que precisa resolver isso. E aí eu falei assim, gente, vamos fazer um trabalho. Eu fiz um trabalho na escola, que era um trabalho da diversidade. E aí a gente foi identificando aonde a gente era diverso, nas salas de aula. Bom, a gente é diverso em cor, porque aqui tem pessoas brancas e negras. A gente é diverso em religião. Eu sou evangélico e eu sou católico. A gente é diverso, a gente tem diversidade social. Meu pai é pedreiro e meu pai é empresário. Então a gente foi identificando as diversidades. Beleza. E aí, naquele momento, tinha uma artista aqui em Sorocaba, que é a Camila Fontinelli, que é uma fotógrafa. Aqui, já sensacional. Ela tinha um trabalho que era Todos Podem Ser Frida, que era trazer a história da Frida Kahlo, que é uma figura, né, totalmente emblemática na época que ela viveu lá no México e tal, e de dar a possibilidade de quem quiser ser Frida, uma figura que transite entre o masculino e o feminino, nessa ideia de gênero, da desconstrução do gênero, poderia fazer. Isso foi um trabalho que eu fiz no 6º, 7º, 8º e 9º ano. E a escola inteira abraçou o projeto e vimos alunos, meninos, os mais machões, os meninos mais tal, se colocando como Frida Kahlo na foto, fazendo a foto. Mas isso é um negócio, né? Todo homem, ele no fundo, ele quer ter uma oportunidade, nem que seja na brincadeira, de por meia horinha lá virar a mulher. É um negócio, parece que é um comichão que a gente tem dentro da gente, que a gente quer por algum momento na vida se transformar numa mulher. Principalmente se vestir no carnaval, esse cara. né, Doug? Não, carnaval não, tô falando. Eu tenho esses momentos sempre que eu entro nas lojas de roupa. Assim, então, mas é um negócio. É muito mais bonita. É um negócio que a gente. Você tem isso dentro de você, que em algum momento você quer, vou vestir essa roupa de mulher aqui, vou ver como é que é o negócio, vou passar um batom, vou fazer uma maquiagem. Chupar um pinto. Chupar um pinto, talvez. Essa última opção, confesso que acontece de vez em quando. Talvez. Mas colocar uma calcinha nunca passou, mas colocar coisa na boca, você talvez. Entendeu o que eu quero dizer? Eu tô sendo... Eu parei no brinco. Gente, mas assim, eu acho que... Mas a gente eu acho tem que tem esse comichão, eu só queria entendeu? falar uma coisa, só desconstruindo pensamentos aqui. Gente, vamos só... Eu sempre fui meio contra essas coisas, assim, de se vestir de mulher. Primeira coisa, a roupa que a gente veste, ela tem uma função que é cobrir o nosso corpo, porque a gente não pode andar pelado por aí. Então essa questão de ser roupa de homem, roupa de mulher, eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso. Não, mas é o que a gente tem, tecido, é o que a gente tem pra poder demonstrar isso, sim. A gente tem uma fila. Sim, e aí a gente fica nessa questão, né, do homem e mulher, que graças a Deus está mudando. Agora, outra coisa é a gente se fantasiar no carnaval de mulher. A gente precisa entender que mulher não é fantasia, gente. Existe toda uma questão do machismo, as mulheres são... existe uma opressão em relação à mulher, enfim, e eu acho que a gente se vestir e brincar de ser mulher, isso é um pouco problemático, tipo... Eu sei lá, eu acho que mulher não é fantasia, escolham outras fantasias, enfim, sei lá. De tiazinha de Yakut, pode? Não tô dizendo que pode, que não pode, porque eu não gosto de ditar regras. Eu acho que regras são muito chatas. Por isso que eu te amo. Acho que a gente podia pensar sobre isso. Muito bem. Você tem pergunta, Vânia? Não. Vai. Simples e objetivo. Simples e objetivo. Kennedy. Eu tenho, sim. Eu queria saber da parte do... Por exemplo, na faculdade, você comentou bem no começo lá que até ensino médio, assim, mais ou menos, o ensino é muito fechado, é muito careta. E já na faculdade, me parece ser meio que o oposto disso. Você tem essa visão, você como professor, ou é tipo... Todo o ensino, educação e tudo mais no país é fechado? Gente, então, a universidade, né, eu passei por 3 universidades, 2 no Brasil e uma fora do Brasil. É muito engraçado, assim, porque a universidade, eu acho que ela é um dos espaços mais castradores, assim. É mesmo? Né? Eu acho que sim, a gente tem essa questão de universidade como um lugar, né, mas... Em primeiro lugar, é um lugar dominado por homens, né? É dominado por homens brancos e cisgêneros, né?
Então, você vai às bibliotecas. Depois, só uma dúvida, depois que você concluir, a parte do cisgênero, não pode mais falar, isso eu não sei mesmo, não pode mais falar hétero, é cis agora, mudou? Não, cisgênero eu tô falando como identidade de gênero. Você não aprendeu com a Caí? Não, então, mas é que o cis, pelo que eu entendo mais ou menos, desculpa se eu tô muito errado. Você tá muito errado. Mas a pessoa hétera. Tipo, mulher que gosta de homem, homem que gosta de mulher. O que é o cisgênero? Cisgênero por exemplo, eu nasci homem e eu me identifico como homem, eu sou cisgênero. Independente se eu sou agora entendi. Ou não, eu sou o gênero físico. É o gênero físico. Tá. Agora eu tô situado. Então, tipo, assim, homem tem bigorna e mulher tem chila. Entendi. E você se identifica com o corpo que você está. Tá bom. E aí o que acontece? A universidade, ela tem isso, né? E aí também tem a questão de toda a bibliografia que a gente estuda, que ela é europeia e branca, entende? Então é impossível que a universidade ela esteja pensando em agregar todos os corpos e todos os pensamentos de uma forma ampla, né? Nas duas universidades que eu passei foi isso. A minha última universidade, eu estava fazendo pós-graduação e a minha monografia foi em cima do teatro, as possibilidades para um ator negro no Brasil. E eu fui na biblioteca da universidade e não tinha absolutamente nenhuma bibliografia falando sobre o teatro negro. É como se não existissem atores negros no Brasil e como se não existisse a história do teatro negro. E aí eu estudei durante a história, quando eu fui fazer a história do teatro, em nenhuma aula foi citado. O meu professor ele era excelente, ele é meu amigo hoje em dia, mas ele em nenhum momento ele falou da existência do teatro negro no Brasil. Houveram atores negros no Brasil que fundaram um grupo. Existe em 1944 o Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, que eles montaram uma peça e apresentaram no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um teatro que até 1945 não era permitida a entrada de negros nem para assistir espetáculos. Negro não entrava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a primeira vez que o negro entra é para apresentar uma peça. Entende? Então isso é muito significativo para a nossa comunidade negra. E isso não é falado na universidade, na formação de um ator negro e na formação de um professor de educação de arte na universidade. Eu tenho uma pergunta. Nossa, mas vai cortar ele. Aí, assim, eu só fico falando uma coisa. Como é que um professor que não tem uma relação com a identidade negra, como que esse professor ele vai passar isso à frente? Né? Então, assim, a formação do professor, né, e as formações no sentido geral, elas são muito deficientes, porque elas falam a partir de uma única perspectiva, a partir de um modelo, entende? Então você vai passando pelas universidades, você vai passando e você vai entendendo isso. Então, assim, por exemplo, se a gente tivesse tudo ok, a gente não precisava ter uma lei que obrigasse a educação indígena e afro nas escolas e nas universidades. Se não tem uma lei, a gente simplesmente não existe nesses ambientes, entende? Então precisou de uma lei, que agora a gente está perdendo essa lei também com todas essas regras novas do ensino, e a gente está perdendo esse espaço novamente, entende? É isso que eu ia falar, sobre cotas para negros. Você é a favor ou contra? Gente... Eu gosto quando você fala gente. Tipo, indignado, sabe? Gente! Não, sabe por quê? Porque chega até a ser contraditório. Porque, assim... Agora vai dar a opinião dela, em cima da pergunta, vai. Porque a gente quer buscar igualdade. E a partir do momento que você abre cotas, você não acha que você tá trazendo o preconceito à tona? Porque você precisa ter cotas, sendo que você é igual a mim. Não, eu não sou igual a você. Essa questão de somos todos iguais é que tá o nosso problema, né? As oportunidades, elas não são as mesmas oportunidades. A gente tá falando de uma questão, a gente tá falando de equiparar. A gente tá falando em tornar igual a partir dessa oportunidade. Porque, assim, os seus pais, quais são a profissão dos seus pais?
Meu pai falecido, minha mãe dona de casa. A profissão dele é falecida. Ele é bem pra cacete. Só pra explicar Não, que mas, é pô, falecido, mas ele sei teve mais uma nenhuma. profissão, né? Ele... Mecânico. Mas ele morreu faz muito tempo? Não. Ah, tá. Então, Morreu de mecânico. desgosto. Então era mecânico. faz Então era isso. Gosto, mecânico. olhou pra filha, vou morrer. Pá, morreu. Falou, puta, é isso que eu trouxe pro mundo. Pá, Mas, enfim, na hora infartou, o que velho. acontece é que assim, quando a gente fala de negros e negras, a gente tá falando de pessoas que advêm de um processo escravocrata, um processo de 130 anos, faz muito pouco tempo, entende? Depois que dessas pessoas que elas foram libertas do processo da escravidão, o que acontece? Essas pessoas elas foram lançadas à sua própria sorte, não teve nenhuma política de agregar essas pessoas à sociedade. Essas pessoas ficaram à sua própria sorte. E aí o que acontece? Essas pessoas elas tiveram filhos e esses filhos foram vindo e sempre trazendo esses resquícios escravocratas. Então o que acontece? Era muito natural que uma filha de uma escravizada, ela fosse empregada doméstica, porque era isso que restava a ela. E esse processo foi seguindo. A minha avó era empregada doméstica, a minha mãe era empregada doméstica. Eu e os meus outros 2 irmãos que rompemos com esse ciclo quando vem o processo de cotas. Não é que está sendo nos dado alguma coisa de mão beijada. Nós estamos tendo uma oportunidade de acessar um campo que a gente é mais difícil de chegar, uma vez que a gente passa por escolas públicas, uma vez que a gente, muitas vezes, enquanto muitos estão fazendo cursinho, a gente está trabalhando para ter dinheiro, para comer. A gente está falando de sobrevivência. A comunidade preta, ela luta por uma sobrevivência social. Enquanto não tem como a gente comparar um aluno da USP, que ele chega na USP com cursinho, com escola particular, com inglês, com natação. Ele faz esporte, gente. Ele faz esporte. Aproveitando que você entrou nesse Então a gente precisa... O processo de cotas é um processo de equiparação. Não está sendo nos dado nada. Isso é um processo político. Então, entrando nesse assunto, que nem a gente vê muito a inveja branca, que é uma inveja boa. Tá engraçado se for no seu ouvido. Tá zoado, ele tá zoado. Aí que Perninha a gente aberta. tem o Rincon Sapiência, um rapper, que ele tem uma música. Tá ouvindo muito Ângelo, viu, filho? A Coisa Tá Preta. Que ele fala numa parte da música que é pra desmaterializar esse negócio de a coisa tá preta porque tá ruim e tal. Ele fala, a coisa tá preta, ó, que legal. O que você acha da importância da arte pra tirar um pouco desse preconceito também das pessoas? De não falar, tipo, putz, a coisa tá preta porque alguma coisa deu errado. Existem muitas coisas que a gente precisa desconstruir no nosso vocabulário que a gente não... O preto simboliza o negativo já, que a gente não né? percebe que a gente tá negativando alguma coisa que isso faz parte de um processo histórico. Por exemplo, denegrir. Denegrir é tornar-se negro. Então tudo que é tornar-se negro é uma coisa mal. Se tá denegrindo, que bom, tá tornando o negro um espaço que é totalmente embranquecido e os negros eles precisam entrar mesmo. A coisa tá preta, quando a coisa tá preta, a coisa tá ficando boa. Entende? O Rincon Sapiência fala isso mesmo, como você mesmo citou. Eu acho que a arte ela é um bom lugar de acessibilidade para desconstruir pensamentos e posições e comportamentos que sejam racistas, sejam transfóbicos ou sejam machistas, enfim. A arte é o caminho. Você está perguntando para um artista, né? Então, é claro que eu vou achar sempre muito positivo. Mas, e é uma coisa muito legal, porque o Rincon, eu acho ele belíssimo. Ele tem uma questão com as cores, com a roupa, enfim, ele chega no jovem de uma forma muito interessante. E o lugar que ele acessa, né? Então, quando a gente fala de Rincon, a gente também fala de Linda Quebrada, a gente também fala de Lineker, a gente fala de Tássia Reis, a gente fala de Preta Rara, que é uma galera jovem, que faz parte dessa nova geração, que está conseguindo acessar os adolescentes e os jovens com um discurso muito interessante, e a mídia está se interessando por essas pessoas. Você vê o Lineker no Altas Horas, você vê muitos deles transitando pela Rede Globo, furando... Regina Casé, furando esse lugar que era totalmente rígido, entende? Então as estruturas elas estão se abalando, então as pessoas estão urgentemente correndo atrás desses novos corpos
que estão surgindo. E é nesse momento que a gente vai falar, que a gente vai reivindicar o nosso espaço e através da arte, porque a arte ela sensibiliza, ela chega ao coração, é um momento que você para de pensar e começa a observar. E você tira essa rigidez que as pessoas têm na hora de falar. Porque, por exemplo, agora eu tô dando essa entrevista, tem muita gente que tá ouvindo e deve ter muitas pessoas querendo argumentar de uma forma, às vezes até que violenta, mas quando a arte chega, a cor, o corpo, a expressão chega, ela toma você em outro lugar e aí você passa por um processo de reflexão. Eu acho que a revolução é pelo amor, é pelo afeto, é pelo encontro. Eu acho que chega de grito, chega de bater, chega de... A gente tá vendo que violência não gera nada, né? A não ser desconforto e todas essas questões. Vide o governo que tá aí, né? Que faz tudo a partir pela violência e como as pessoas reagem. Muito bem, o Zulu tá mandando áudio aqui, eu tô tentando colocar, vai ter que ser daqui mesmo, que a internet nossa aqui tá osso hoje. Hoje a coisa tá feia. Fala, Zulu. Você acha certo ensinar religião na escola só de uma forma que só é a católica que é ensinada, não esse monte de religião que existe no mundo? Então, gente, o país é laico, né? Eu fico me perguntando até onde vai a laicidade do Brasil, né? Eu acho que a escola ela poderia se preocupar em ensinar política, né? Em vez de ensinar religião, e dizer que religião é uma coisa múltipla e diversa e que cada um vai buscar a partir das portas de fora da escola, né? O problema é que a religião na escola ela é colocada como moral. Se você não for por esse caminho, Deus vai te castigar, Deus vai acabar com a sua vida e às vezes acaba até negativando a figura de Deus, né? Como se Deus fosse um monstro e que se você, né, enfim, fizer qualquer coisa fora da linha, Deus vai te castigar, vai te matar, você vai morrer. Deus bravo, né? Enfim, e eu acredito que Deus, como uma força sublime, as intenções dele não é essa. E que tudo é ação e reação da vida. Se você faz uma coisa ruim, você vai colher coisas ruins, né? Enfim, eu acho que a escola poderia se preocupar com outras coisas que são mais urgentes e mais importantes para a construção do indivíduo e para o indivíduo pensar no aqui e agora, porque a nossa vida é aqui e agora. E quando se coloca essa ideia de religião na escola, se coloca uma preparação para o futuro. Um futuro que ninguém sabe o que é, gente. Um futuro que ninguém sabe onde vai dar. Eu acho que virou uma porcaria, juro mesmo, quando os caras fizeram porcaria. Concurso público, velho, vamos falar bem a verdade, porque daí muitos já deixaram de fazer aquilo que era pra ser feito e outros fazem como que se o aluno fosse uma luz. Ele chega, ele acende a luz, ele dá a aula dele, quando ele Hoje sai, ele tá iluminado, ele apaga a luz, né? Então, assim, eu acho que o concurso público deveria ser muito revisto, porque também tem muita roubalheira, muita coisa feia por dentro disso aí, também tem muitas pessoas que não vão a fundo, principalmente cidades pequenas. Então, assim, tirando a oportunidade de pessoas jovens e da nova geração que quer mudar o mundo com essa visão de arte, de música e de internet, cara, e que fica preso e acaba se formando, como aconteceu comigo, e entrando num concurso público, esperar 2 anos pra você acabar entrando ou não entrando, ou falar, mas você não estudou porque você não tirou boa nota. Não. Você fumou maconha na porta, aí filho. Que tá, velho. Então, aí assim, que tá. aí resume-se às vezes nisso, né? Às vezes as pessoas falam... Às vezes resume nisso. Alguns para antigos. Eu tenho até um texto que eu falo, né, que Eu queria fumar o cabelo do Marco Antônio. que não, que até assim, uma coisa que é bem delicada, né, hoje em dia a maconha, né, e até em outros países que até educação sobre isso tá até acontecendo no lado agronômico para até gerar empregos, vamos falar assim, e remédios e coisas assim. Aqui tem então eu emprego acho que a nossa educação pelos políticos e até pelos pais né, cabeçudos e também por coisas que, lá atrás deram erradas, a gente sofre hoje. Mas o concurso público, pra mim, deu uma desandada em tudo aí, velho. E claro que merecendo quem estudou, quem quis estar lá e quem tá realizando o sonho de poder fazer diferença na vida do aluno, né, velho? Só voltando pra pergunta do Zulu rapidinho, Nossa, cagou pro Júlio. Cagou pro Júlio. É que a pergunta foi tão... Não é que a pergunta do Zulu foi boa mesmo, velho. Só quero voltar e já volto a falar sobre isso. Eu acho um pouco negativo também como é trabalhado, né? Porque se demoniza algumas religiões e as outras, e privilegia outras, né? Então a gente precisa entender que a educação de religião ela privilegia a intenção deles vai, né? Mas é legal a educação e religião porque eles têm um conservadorismo bom.
Não é aquele conservadorismo ruim. Dependendo do grau de... Mas é errado passar uma religião só. É, lógico. Vai passar, então. Eu tô falando as pessoas envolvidas aqui. Mas é aí que tá, né? A religião, ela tem um conservadorismo bom. Bom pra quem? Pra quem é daquela religião. Bom pra moral em si. Bom então, pra moral. Mas moral, não dá pra discutir moral dentro da escola, velho. Cada um tem uma visão. O Marcos falou uma coisa sobre religião e política. E a religião é uma das maiores políticas do mundo. É a primeira política, praticamente. Sim, se você for estudar a teologia, né, o Doug sabe, eu já fui pastor. Se você vai estudar a teologia, a briga cristã, tanto católica, Roma, quanto apostólica e tudo mais, é política, não é o Deus vivo política. Ou Deus morto ou religião. Santa, né, nem entra ainda nas religiões afro. Porque daí já entra como seitas. Tudo que não era católico, eu nem tô falando de evangélico. Evangélico é 40 anos atrás. Tudo que não era católico já era seita. Por quê? Porque todo o dinheiro, os bispos, todos os governadores, eles eram dominados pela política. Tanto que se o Papa tenta influenciar em muitas leis como Papa. E tem leis que conseguem mesmo entrar. Então a religião dentro da escola é de uma forma de você alimentar essa moral que é errado. Por exemplo, era errado ter tatuagem. Não é porque a tatuagem ou a história do rock, ou seja o que for. Não, é porque a religião fala que é errado. E não dá um porquê, só fala. Mas acho que hoje em dia não ensina conceito. Hoje em dia é um instrumento de dominação. A dominação. Até tem um porquê, né? Até tem um porquê os caras falam, mas é na opinião deles. Daí. Então, na Bíblia, dá né? deles, dá deles. Mas na própria Bíblia tem o porquê e tem os nãos porquê. Na Bíblia eles falam de Levíticos, que é não marca o corpo e blá 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 blá. Aí passa 2 capítulos pra frente. Aí é o Novo Testamento. Fala que... Né? Não, é só 2 ainda. Depois de um monte. Não chegou no meio. Aí fala de piercing, aí vai lá pra Apocalipse e fala de marca no corpo. Então se você vai estudar a Bíblia de uma forma como livro, você acaba virando ateu. Porque daí você estuda de uma forma sem fé. Né? E outra coisa muito engraçada que o Marco também falou, que é o que eu sempre me preocupo. Eu optei a minha carreira artística como militante do hip hop. E é tão engraçado, né? Você vê hoje marcas de batons, hoje falando, uma época o Black ficou em estouro. Todos os DJs fizeram pé de meia, tocando nas casas noturnas a Black Music. E hoje você vê um monte de gente. O Rincon nós soltava pipa em São Paulo. O Rincon 2010 fez uma música chamada Elegância. E ele foi tirado como o idiota, que fez a batidinha diferente, que falou das roupas coloridas dele. Ele fez um clipe no Brechó, perto da Coab, onde a gente morava. E hoje ele veio de uma forma tão forte que é a mesma coisa que ele falava em 2010. Só que hoje todo mundo tá vindo com esse discurso forte, de uma forma até agressiva, tipo assim, ó, você não me ouviu antes, você vai me ouvir agora. O próprio Emicida, que ele fez um álbum exatamente falando disso, aquele som, o Mandume, o Boa Esperança. E é o que eu sempre optei em levar pro rap, porque eu comecei a questionar a minha vida ouvindo rap. Que eu ouvi eu vou falar do Kamal de novo, ele falando sobre dízimo da igreja. Eu falava, caramba, mas eu vou na igreja e dou dízimo. Aí via Záfrica Brasil falando de zumbi, quilombo e não sei o que. Eu falei, caramba, na escola nunca falaram disso. Então, através da letra do rap, eu comecei a ter um outro universo. Por isso que com 12 anos eu tava na escola, das 7 a meio-dia. E da 1 da tarde até meia-noite eu tava na rua, na casa dos caras, vendo livros. Então é muito. Eu vejo pelo o seu programa lá no YouTube, que começou lá Pretinho mais com a Elza, nem falamos no canal. Com a Elza Soares, e hoje é Tássia Reis, e é vários e vários temas. E é engraçado que se você colocar uma polêmica lá, a galera vai saber o que é o Pretinho Básico e tudo mais. Se você colocar uma história de tudo isso que você tá defendendo, o Marco Pereira, são pessoas que eu admiro ouvir, a Vanessa e tudo mais, a galera não vai prestar atenção, né? Ela fez uma pergunta que todo mundo faz. Você é a favor da cota? Eu me fazia essa pergunta antes. Eu falava, mas caramba, mas na periferia onde eu dou aula não tem negro. Ó, até a Márcia tá falando aqui, ó. Não a primeira vez. Não, aqui, ó. Eu sou branca, trabalho desde os 13, estudei e trabalhei. Meu pai era metalúrgico, minha mãe doméstica. Tenho direito à cota? Que é mais ou menos essa... Porque na periferia não tem só negro. Só que se você olhar por esse lado, aí você começa a ir pra uma história. Todo mundo sabe o que Hitler fez.
Ninguém sabe dos genocídios com os negros. Nunca foi falado isso na escola. Verdade. Então, às vezes, eu falei isso pro Marco Pereira, eu falo pra você hoje. Às vezes eu me sinto um idiota, porque muitos rap que eu tentei escrever, ouvir, falar, não falava sobre isso. Que é o que a gente sofre hoje no rap. Hoje tem essa briga no rap, do rap branco e o rap preto, né? E a gente tenta hoje, através dos textos, entrar nas universidades, entrar numa rádio FM. Daqui a pouco eu entro no programa. Até as músicas que eu toco, algumas são de entretenimento, mas tem outras que eu tento colocar pra interferir de alguma forma, pra gerar um questionamento. O Doug, ele não conhecia o hip hop da forma que eu fui apresentando. Hoje ele, às vezes ele tem essa fala: caramba, o seu programa é bom de ouvir, tem umas músicas que tem uns temas legais, tem outras que é mais dançante. Então hoje esses temas de artistas na televisão, e você vê a Globo e todo mundo correndo atrás, ao mesmo tempo que é tentar reparar um dano, também é um oportunismo. Então, na realidade eu não vejo como reparar danos, não. Eu vejo como oportunismo mesmo. Porque hoje se vende isso. Hoje se vende. Virou mainstream hoje em dia. É porque assim, aquela frase do tipo, se eu não vejo, eu não compro, se tornou tão importante que faz com que essas pessoas, elas surjam, elas aconteçam, elas se mantenham aí. Então acho que assim, se tiver pessoas pretas ouvindo agora, é muito importante que a gente pense em consumir os nossos próprios produtos, né? A mulher preta empreendedora, ela está empreendendo desde que ela saiu do processo escravocrata. Ela fazia o que eram as mulheres tabuleiras? Eram mulheres negras que cozinhavam e vendiam. Elas já eram empreendedoras. Então a mulher negra empreendedora não é uma coisa agora de 2017. Ela já está empreendendo desde 1888, quando ela sai do processo escravocrata, entende? Então a gente tem essa coisa de que estamos inventando a roda. Não, gente. Existe um processo todo lá atrás da gente, de muita luta e resistência, muito sangue derramado, para que hoje eu estivesse aqui sendo pauta de um programa numa rádio de uma cidade que é totalmente careta, que é totalmente hipócrita, que é totalmente racista. A gente não pode falar que Sorocaba não é racista. É muito conservadora. É muito conservadora, entende? Então, assim, eu não posso chegar aqui achando Somos que radialistas precursores. A gente fala cocô no rádio. Ó, cocô. Eu não posso chegar aqui achando que meu Deus, nossa, olha que incrível que eu tô fazendo. Não, existem muitas outras pessoas que falaram disso, não só aqui no Brasil, como em muitos outros lugares, entende? E sim, hoje em dia, eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo tenho muito medo dessa onda, desse movimento que vai acontecer. Vídeo Carnaval. O Carnaval eram cordões aonde a favela descia, era o momento que a favela descia pro asfalto e se mostrava e se representava e se fazia viva. E aí eles precisavam de dinheiro, eles começam a fazer os livros de ouro e começam a fazer buscas por grana. Então é o momento que eles vão pros comerciantes e pros bicheiros, e quando eles começam a injetar dinheiro nessa galera, eles falam: bom, se a gente tá dando dinheiro, a gente quer mandar nessa porra. E aí hoje a gente tem em 2017 um carnaval que é totalmente embranquecido, que a gente tem uma Ana Hickman que não tem relação nenhuma com a comunidade, sendo madrinha de bateria. E onde estão as meninas pretas que merecem? É um movimento de resistência cultural que se perdeu totalmente. Tem uma música do MC e da Martinalha que fala só disso, né? Fala do carnaval, que antes da quarta-feira de cinza os artistas já foram embora e é a comunidade que preparou e depois tem que limpar tudo. Mas não é assustador, porque... Você quer na emenda aqui, filho. Mas não é... Você quer na emenda, 4 horas. Hoje nós temos... Não, claro que ele pode ficar no programa Café com Rima. Gente, eu preciso fazer coisas. Ele não vai... A gente vai fazer coisas daqui a pouco, viu? Hoje vem o pessoal do Caixa Vedada, hoje vem o Spock, o pessoal da Toca do Leão. Eu perdi o fio da... então... Essa fera, meu! É assustador. Não é assustador porque todo mundo hoje quer falar de... eu vejo às vezes as pessoas falar de... Vamos falar do Face Truck. Você vê negras em Sorocaba falar de empoderamento, de movimento black, bababá, e uns textos lindos. São pessoas que andam com a gente e falam: mas peraí, esse texto não é o que ela vive. Não tá... Não é real. Que é a mesma coisa, eu não aceito ser chamado de rapper. A galera fala assim: põe lá o que o rapper Anjo vai estar lá. Não, mas não sou rapper. Você tá a cara do tal Maturco Ferreira com esse cabelo. Eu sou o Dom Carleone. O rapper Ângelo vai estar lá. Não, eu sou MC. Mas MC não é quem canta funk? Aí eu tento dar aquela explicada e conto do gênero dentro do hip hop, que é a mesma coisa como DJ. Esses dias eu fui discotecar, o pessoal colocou lá no panfleto DJ Ângelo. Eu falei: pode tirar. Dentro do hip hop eu não sou do elemento DJ. Eu falei isso esses dias. Então é todo mundo querendo falar tudo.
é bom. É bom ter essa discussão, é bom ter essa pauta, é bom ter um programa de rap, é bom ter o seu canal no YouTube, é tudo acessível. Mas as pessoas, elas não é... Alguns não é pra chamar atenção? Não entra no mesmo oportunismo da Globo? Sim, gente, a gente precisa entender que isso virou um mercado, né? Isso virou um mercado, isso dá dinheiro, isso rende dinheiro. Eu não ganho nada com isso, gente, vou deixar isso bem claro. Mas existem pessoas que ganham dinheiro, existem pessoas que ganham rios de dinheiro com essa coisa de representar, eu represento, enfim. E chegam a lugares de muito privilégio. E desses lugares que elas não querem sair de forma alguma. Eu acho que todos os movimentos, eles têm os seus problemas, né? Mas eu acho que é importante que a gente, de alguma forma, a gente chegue a falar sobre isso. Porque eu vejo que isso está mudando a vida de muitas pessoas. Eu estudei com a Lineker e eu estudei com a Linda Quebrada. A gente estudou junto na ELT, na Escola Livre de Santo André. Nós estudamos juntos. E tanto a Lineker quanto a Linda Quebrada, elas são fiéis ao que elas são hoje na televisão e na mídia. A gente estudou durante 2 anos juntos, né? E eu sei a história dessas pessoas. E eu acho super digno e super interessante que elas estejam lá. Tem que ser elas, né? Sim. Tem que ser. Quando eu falo que é assustador... Eu não vou finalizar hoje, mas a gente vai até... Porque... até a hora do Brasil. Corta, tá bom, deixa. Vem daí até às 7. E tem que ser... E que bom que são elas, né? Do mesmo bom que o samba, que bom que são algumas pessoas que representam o samba. E não porque o samba talvez agora abre um cachê legal numa casa noturna legal em Sorocaba. E assim o hip hop, assim também o rock underground, igual foi o pessoal da Fox, que é uma rádio que toca som autoral, de banda autoral em Sorocaba. E a galera curte, a galera gosta. E não é só o mercado, é porque essas pessoas vivem isso. Aí tem as pessoas que vivem e tem as pessoas que até podem começar a viver, e são as que se aproveitam, né? Mas é uma briga boa isso. Sim, mas eu acho que o mais legal de tudo isso é que as coisas estão se diluindo e novos espaços estão sendo criados, novas pessoas estão chegando e novas estruturas estão chegando. Eu acho que daqui a 20 anos vai estar tudo mais legal e mais gostoso. O Doug não vai estar aqui pra ver isso. Não, eu tô tomando cloreto de magnésio agora, filho. Agora eu vou viver até 120 anos, você vai ver só. Agora vai, hein? 120 anos e o pintão rígido. Aí, teu Master. Fica igual do Marco Antônio, você vai ver só. Para de graça. Marco, obrigado por você ter vindo aqui no Fritura. Ó, ele tem um canal no YouTube, a gente nem deu tempo de falar. O papo foi tão bom que é o Pretinho Mais Que Básico. Entra lá, tá bombando o canal. Se inscrevam, hein? gente. Tá bacana, Se inscrevam, curtam, compartilhem. É isso aí. Certo? Volte sempre, viu? Obrigado, gente. Não demore meses pra voltar aqui. Gente, eu trabalho, faço outras coisas, enfim. Seus vagabundos, tá vendo? Não estou dizendo isso. Joga na nossa cara isso daí. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou desvalorizando ninguém. Estou dizendo que eu não posso estar aqui porque eu trabalho em outras coisas. Eu sou professor, eu sou ator, eu sou youtuber, eu edito os meus vídeos, eu gravo os meus vídeos. Boa, já vamos trocar uma ideia, hein? Paulo Roberto. Tá bom, eu faço tudo isso e ainda vivo a minha vida. Brasil! Somos casados no anonimato, né? E ele tem tempo. Eu sou solteiro. E aonde tá o tempo pra sem cuidar vergonha. dessa linda beleza? Você não vem mexer nas minhas gavetas, não. Eu quero brincar também. Não vai brincar, Ai, não. dá licença que eu não sou playground. Daqui a pouco a tá? gente volta. Beijo, Valeu, gente. Marcos. Nossa boca. Ô bem. Fala, filho. Ô bem, quer chá? Oi. Cafezinho? Quer café, bem? Café mais tarde. Vamos lá, tô passando. Muito bem, gente, vamos embora. Logo na sequência, Ângelo Carrazedo com mais uma edição do Café com Rima. Mais uma edição. Hoje Segunda semana tem- a gente tava falando hoje. né? Eu acho que é. Tá indo é a pra terceira? É a terceira. É a terceira? Segunda semana É a completa, segunda, a primeira você participou no Fritura e fez uma graça no sábado. Você tá confundindo com essa. É a segunda. Sábado. Tirando a graça. Você veio num sábado, não veio? Não. Não, Claro que não. veio, você fez live até Fiz uma. Vim sexta. sexta. Sábado, é. Mas não era oficial, conta a partir da primeira Foi semana uma que corre a segunda-feira. Foi uma bagunça. Que hoje no nosso. Hoje tem atração, hein? Hoje no nosso Instagram, o Kennedy fez uma brincadeira lá, um vídeo de 30 verdade. segundos, a gente tá lá divulgando.
é o que ele pode, né, gente? É o que... O que você fez? Ele Não consegue. é que eu... Ele fez um freestyle? Não, Não. ele fez um vídeo. Tá no Instagram Tá no Instagram lá, @café com rima. Então hoje eu convidei o Spock, tá o DJ Preto, tá a rapaziada do Vagabundo Social, que é a rapaziada que sempre andou com a gente do rap, que tem uma história no rap. Esse papo que a gente teve com o Marco Antônio é o mesmo papo que a gente vai desenvolver aqui também. É falar dos rolês, é falar de uma forma aonde o rap trouxe a gente. A galera tem vários trampos na Toca do Leão, tem vários eventos. Hoje, durante o programa, a gente vai Toca falar do Leão também tá show de bola, hein? É outra Tá estrutura. bacana lá agora. Que hoje quem vai estar... é dia 20, a gente tem um evento lá na Toca do Leão. E o Turco mandou um abraço, que é o Fernando Turcão. E ele vai vir aqui ser entrevistado. E a gente vai contar essas histórias. De como que era a Toca do Leão. É o mesmo dono, É o mesmo dono, é o Fernando Turcão. E a estrutura que tá hoje, ele tava até falando que vai aumentar tudo. E é o que o Marco Antônio Fera tava falando, que o mercado ele tem que ser feito por quem vive o mercado. Porque hoje o empresário ele pode pegar X mil reais e montar uma casa alternativa em Sorocaba. Que é diferente de alguém que começou num espaço alternativo e virou uma casa alternativa. Virou uma né? casa... E aliás... Vem natural. Não, e a galera que vem tinha muito natural. preconceito com a Toca do Leão também. Vem sofrida, não vem natural. Puta vida. Vem ralada, é trampo. A galera tinha preconceito da Toca do Leão e hoje em dia virou gourmet o negócio. Ó, isso é bacana. É louco isso. isso. É bacana. Mas isso também aconteceu com o rap, sabia? Teve uma época que o rap era um dos gêneros que mais vendia boné New Era, de abarreta. É que esse que a Vânia tá. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, chegou na... Loira tá vendo? branquela. usando chegou os na negócios. cabeça da princesa, ó. Não, e eram Um bonés... V de vambora. Bonés de 100, 200, 300, 400 reais e tudo mais. Mas faz parte do crescimento, do mainstream. Você tem que viver no underground, tem que viver no mainstream e tudo mais. Então, coladinho já, 4h12. Exatamente. A gente vai fazer essa bagunça, vai rolar som e tudo mais aí. Muito bem, vambora. Show, Amanhã, vambora. eu vou pra galera que tava enchendo o saco, eu postei uma foto da Vânia É no isso. Instagram da rádio, @Rádio Fritura. Estamos transformando Vejam ela num produto. como ela está, exatamente. Vamos colocar ela no mainstream. Isso. Isso equivale. Ela está Traga dinheiro pra deliciosa. essa rádio. Vai virar DJ. Vai virar, DJ, daqui a pouco tá cantando. Vambora, né? Hoje tá gostoso pra bater papo, né? Tá, vamos papiar. Eu tô inspirado, A acho terça que ficou melhor Mas agora. é a camisa. É o- A galera, Também, a galera né? do Pode YouTube ser. tá vendo Não, tamo você. sem Eu YouTube. sei, isso foi uma brincadeira. Mas tá gravando aqui, Tá tá gravando. Mas eu acho que é o 7 cloreto meses de tá magnésio no que eu tô tomando. Isso. Eu acho que é o cloreto de magnésio. Você vai fazer o corte chavoso lá no Joe. Ó, Vai. se não for amanhã, eu vou cortar no Rocha. Porque eu já tô aguentando esse cabelo aqui mais. Tá um urso. As pombas tá vindo cagar isso. Ele tá parecendo aqueles pudos de véia, sabe? Sabe o teu desenho do pica-pau que ele constrói a casinha em cima? Tem, é Tá isso igual. daí. Tá um pudo. É, Valmor Chagas aqui, ó. Tchau, gente. Até amanhã. Parabéns, Vânia. Tchau.